procurando algum manhwa novo pra trazer. Tava meio enjoadinho do que nós estávamos no canal, então resolvi trazer mais um pra adição. E eu encontrei um canal que eu queria muito trazer aqui faz um tempinho. Eu achei muito essa narração boa, já vai ver como é que é. Por isso, já vou deixar o like e simbora. O nosso mano dessa história ganhou uma habilidade mega roubada e nada convencional para sobreviver em um mundo apocalíptico. Tu não tem energia? O nosso mano te dá. Tu não tem água? O nosso mano te dá. Tu não tem comida? Relaxa, porra. O nosso mano te dá uma comida também. Que isso, pô? Aí não, pô. Tá, calma. O IPTBR, tá ligado? O Recluso Supremo. Eu prefiro esse nome aqui. Onde nos conta a história. O Recluso Supremo é bom. Que após Curti. uma pandemia global, guerras e personagens de um jogo simplesmente surgirem, o mundo chegou ao seu fim, onde morte, fome reinam. No entanto, o nosso mano dessa história tem de tudo, desde comida, energia e internet. Tudo por conta de sua habilidade, tá ligado? Mas, antes de irmos ao recap em si, encarecidamente eu peço que você se inscreva e deixe o teu like, né, velho? Bora que bora. Se ajeite em sua cama. Inscrite à toa, deixei o like e fiz tudo. Água, tá ligado? E vamos de recap aqui, Opa. Porra. Vambora. Após monstros invadirem todas as cidades e destruir tudo que vem em sua frente, 3 dias após isto tudo se passar em um certo canto, vemos um mano, enquanto ele se deliciava Bom de demais. uma Bebo guloseima, água. o nosso mano, vivendo normalmente dentro de sua casa, e mesmo que o mundo do lado de fora tenha sido acabado, detalhe, ele está sozinho, acompanhado de sua solidão e os sacos de lixo de sua casa, sem a parte do saco do lixo acumulado, sou eu! Mesmo uma única morena para ele sentir o seu cheiro. Ele sei como o único vivendo dentro deste apartamento de 100 metros quadrados. Seu pai comprou este prédio com um empréstimo de 200 milhões de won, pegos no banco, e todos os bens de sua família. O motivo dele, o nosso mano, está aqui é: alguém precisava morar aqui por pelo menos uns 2 anos, antes que eles possam desfrutar dos benefícios fiscais de sua compra. Em outras palavras, ganhar dinheiro com o próprio aluguel. E é por isso que o nosso mano está vivendo sozinho neste local, que acabou ficando preso enquanto um apocalipse acontecia. Neste momento não tem energia nem sinal, o que claro, deixa o nosso mano aflito, dando uma leve suspirada no que irá acontecer daqui pra frente. De repente, um certo barulho chama sua atenção. Uma visão de uma certa coisa pelos céus vista de sua janela. Dragão? Um monstrengo gigantesco que ambos repentinamente veio em direção de nosso mano, fazê-lo de sua janta. Repentino ataque assustou nosso mano, se jogando para o chão, enquanto o lado de fora vinha a toda velocidade aquele bichão. Começa a fazer o F, prota. Que era aqui, que ele ia de gigantes da colina, o nosso mano gritou. Mas nada aconteceu. Em sua frente, ele, o nosso mano, era capaz de ver uma tela de sistema, lhe dizendo que um sujeito sem permissão está tentando entrar em sua casa. Interessante. Sendo esta sua habilidade, o Recluso Supremo, com a declaração da casa, que ninguém pode entrar na casa do governante sem a sua permissão. E bem, logo após o mundo ser atacado por monstros vindo de um jogo, como uma novel, todos ganharam habilidades especiais, com o sistema aparecendo em suas frentes. Ah, só pra avisar, eu disse que eu sou igual a Prota, mas eu não sou Hikikomori. Eu saio de casa, só não tem ninguém na minha vida e sou infeliz triste. Mas o resto eu sou igual a Prota. Mas ainda assim, isso não impediu que o mundo fosse acabado. Voltando ao nosso mano, logo eu sei socializar, é isso. Tinha quase sofrido um ataque cardíaco, entre aspas, ele tava bem, tá ligado? E o motivo dele, do nosso música mano, fofa. sobrevivido até aqui, até agora, foi por conta desta sua habilidade. Mas, há um porém. Tal habilidade o impossibilitava de sair de sua casa. E apesar dele tentar de tudo para abrir aquela porta, ela se mantinha lá, estética assim. Ah, casa mesmo. Não consegue, pensei que era sair do prédio, mas não consegue sair da casa. Ok. Mesmo arranhão. Já havia se passado 3 dias que o mundo entrou neste apocalipse, e graças à habilidade de nosso mano, que o protege, ele está preso dentro de sua própria casa. Não tem comida. Já havia se passado, enquanto nosso mano se retraía em um certo canto de sua casa, com tal mensagem em sua frente, a mensagem de que o Recluso Supremo não pode sair. Furioso, nosso mano xinga de tudo que é nome o seu próprio sistema. Ah, que como forçado! Dizendo a si próprio que não pode fazer nada, e sim, graças a tal habilidade, o nosso mano pode sim sobreviver ao apocalipse. Mas qual é o problema até então é a comida, sem energia, a sua geladeira parou de funcionar. Complicado. E todos os seus acompanhamentos que estavam em sua geladeira, a qual nosso mano estava sobrevivendo, estava prestes a acabar. Apreensível,
Diante este impasse, o nosso mano disse que lhe restam apenas alguns pacotes de miojo, mas foi quando uma mensagem de seu sistema, diante as suas preocupações, chamou sua atenção. A mensagem dele ter caçado um Cálica de nível 23, assim obtendo uma grande quantidade de XP e aumentando o nível de sua habilidade. Tal mensagem chamou a atenção do nosso mano, incrédulo pelo que via, assim indo até a sua sacada e vendo uma horda de monstros em volta daquele Cálica. Tal monstro derrotado pela habilidade de nosso mano. Logo, o nosso mano se perguntou se ele acabou caçando tal monstro apenas por ele ter colidido em sua casa. E sim, acompanhado por diversas mensagens de seu sistema. Mas de repente, um barulho vindo do chão surpreendeu o nosso mano. Aqueles monstros que gritavam euforicamente, levando nosso mano a se perguntar do porquê deles estarem agindo assim tão de repente. Pouco a pouco, tais monstros foram caindo um por um certo motivo, e já que o nosso mano tinha uma mensagem com mais de 2 milhões de depósito em sua carteira, se perguntando qual era o significado disso. De repente... Mas também não serve pra nada, agora no meio do apocalipse. As luzes de suas casas foram acesas. Opa! Aí sim. Perguntando se a sua eletricidade havia voltado, sendo isto em si uma passiva de sua habilidade, que já havia passado do level 3, desbloqueando a preservação da dignidade, restaurando metade das funções de sua casa. Toda essa mensagem alegrou nosso mano, feliz por suas funções terem sido restauradas, assim indo até o mais rápido até sua geladeira e abrindo e vendo. Já estragou, não tem o que fazer. Estava funcionando, checando a sua água e seu fogão. Opa, tem água! Está tudo funcionando até aqui. Maneiro. O nosso mano em lágrimas, dizendo a si próprio que é como se o mundo não tivesse acabado. Ainda até o seu celular esperançoso que ele também havia voltado o seu sinal. Mas não, ele ainda estava sem sinal algum. Sabia. Assim, com o nosso mano dando uma leve armada, pois tinha esperança que tudo havia se resolvido. Por fim, uma certa coisa chamou a sua atenção. O pendrive ali jogado no chão, ao lado daquelas montanhas de lixo. E já com tal pendrive em mãos, indo até o seu invejável setup game, que um dia eu terei um igual, vai vendo, algumas coisas dele. Eu tenho um bom, eu tô satisfeito com o meu, tô bacana, tá legal, não precisa dar um upgrade por agora. Ainda era um pequeno e inofensivo bebê nos colos de sua mãe. A única coisa que eu tô pensando em comprar é um... Não sei por que eu tô falando isso, mas já que entramos no tema, eu vou falar. Eu não quero saber. Vou comprar uma coisa para refrigerar melhor o meu processador. Ela tá meio quentinho e eu queria uma coisa mais silenciosa para não atrapalhar o canal. Felicidade estampada em seu rosto, no seu primeiro dia ainda a um colégio. A serenidade, ao lado de seus pais em uma viagem em família. O seu último aniversário, registrado ao lado deles. Todas estas foram as fotos a qual ele, o nosso mano, via, que o deixava inquieto. Dando uma leve suspirada e com seus olhos convictos, dizendo a si mesmo que irá trazer a sua família para cá, de qualquer jeito. Com isso, ele foi até a sua sacada mais uma vez, e logo foi que algo chamou a sua atenção. Uma mensagem de seu sistema. Loja, aí sim. A qual ele pode comprar itens. Qualquer coisa que tenha loja, pode ser jogo, pode ser manhwa, pode ser anime, se tiver loja, já tem um upgrade na qualidade, não tem o que fazer. Tudo fica melhor com uma loja. Originais. Tal mensagem deixou nosso mano surpreso, se perguntando se é porque via em sua frente era real, em vista que tal mensagem lhe mostrava o quanto de dinheiro ele tinha. O nosso mano deduziu logo que a loja estava conectada diretamente com sua carteira. Foi quando ele abriu a loja perto de sua sacada e mais uma vez foi lhe alertado que o recluso supremo não poderia sair. Assim como eu pensava, dizia o nosso mano que isso não havia funcionado, pois mesmo com seu nível de habilidade ter sido aumentada um pouco, ainda não era possível sair. Mas, fora isso, uma coisa era certa: se ele caçar mais monstros, mais o nível de sua habilidade aumentará, e assim ganhará novas habilidades. Assim pensando que talvez consiga uma habilidade que lhe permita sair de sua casa enquanto ele upa, mas se perguntava como ele irá caçar monstros em seu estado atual. Mas, ao olhar para baixo, alguma ideia veio em... Bom, resolvi, bora seguir. E se? E se eu conseguir derrotar os goblins daqui de casa? Não vai, né? Nosso mano se perguntou. E assim, já com uma garrafa de água em suas mãos, ele se preparou para acertar um monstro do lado de fora. Não pode tirar coisa. Ok. Garrafa de água e dale. Funciona. Foram as falas de nosso mano diante das suas ações. Assim, ainda tem um outro objeto, um Walter para ser exato, dizendo que se usar este aqui talvez dará certo. Mas logo, um som repentino do lado de fora chamou sua atenção.
uma horda de goblins berrando alguns sons entre eles. Assim, dando a entender que todos eles estão prestes a se retirar do local. Por tal, Não era só gritar pra chamar a atenção deles? o não se preocupou, gritando para que eles não fugissem, assim Ok. se preparando para arremessar um de seus halteres em um daqueles goblins, e assim, sendo dito e feito, suplicando para que tal ataque não errasse. E com êxito, ele conseguiu acertar um dos goblins, já lá na superfície, tá ligado? Chamando a atenção de todos os outros que já estavam se Finalizou. retirando. Por tal, o nosso mano engoliu seco, dizendo a si próprio que havia tomado no meio de sua tarraqueta. Assim, vendo mais um alter que ele estava, pensando que a única coisa que lhe resta era isto. O que eu faço? Ele se perguntou, assim dizendo que não havia mais nada em sua casa que possa usar para atacá-los. E claro, igual eu, ele, o nosso mano, não é forte o suficiente, já que ele viu Sei como é. por todo o tempo de sua vida jogando o seu vídeo. Essa narração é muito bacana. TV, em seu computador. É igual eu mesmo, porra. Igual eu. Foi quando um barulho do lado de fora tomou a sua atenção. Aqueles goblins que berravam entre si, com um, a qual parecia o seu líder, Com a altera na e mão. todos os outros com um alter de nosso mano em sua mão apontando para cima, o que, claro, fez o nosso mano se borrar de medo por ter sido alvo daqueles monstros, vendo todos aqueles goblins berrarem com todas as forças de suas gargantas. Assim, correndo o mais rápido possível em direção de sua casa, vendo toda aquela comoção, fez o nosso mano se acalmar, assim pensando que talvez isso não seja tão ruim, pois nessa distância talvez ele consiga, e é logo que uma ideia vem em sua mente. Assim, indo até o seu sistema e abrindo sua loja, com tal sistema lhe mostrando a mensagem de listar itens em sua frente, clicando em tal opção, e assim com o sistema perguntando ao nosso mano se ele deseja listar um item de seu desejo, com o nosso mano respondendo que sim, já com seu alter em sua mão, e assim, com tal listamento sendo dito e feito, com seu sistema escaneando o alter. Com tal alter escaneado em sua loja listado em um preço estipulado, logo o nosso mano pensou consigo que era o mesmo comprar. preço quando ele havia comprado online, assim pensando que a taxa do mercado aqui é igual à do mundo antes do fim. Por fim, o sistema perguntou se ele, nosso mano, desejava comprar tal item, e sim, foi o que ele, o nosso mano, falou. E assim, com tal processo de seu sistema sendo efetuado, com tal alter sendo escaneado em sua frente, para sua surpresa, feliz o nosso mano que maneiro. Que havia funcionado, berrando que também tinha um ótimo peso, e logo em seguida arremessando seu alter para o lado de fora, e assim mais de uma pessoa foi dessa. Goblins que ali estava, com a mensagem só é complicado, mas Goblin de seu sistema surgindo, lhe dando a experiência e mais dinheiro. Feliz, o nosso mano falava que tava dando tudo muito bom, assim tacando mais um alter em um dos goblins, só que desta vez ele errou seu alvo, o que na qual chateou o nosso mano por não ter acertado um headshot, tá ligado? Por fim, ele comprou mais 3 unidades de alter, e assim arremessou mais uma em direção dos manos goblins, e por sua vez, acertou com êxito um goblin que ele escapa, não sai daí, que burrice, deixando ele feliz por ter acertado. Logo uma outra mensagem surgiu, uma dimensão alternativa usada para armazenação. Surpresa, o nosso mano rapidamente pediu para que abrisse o seu sistema. Logo lhe foi perguntado se ele gostaria de colocar algo em seu armazenamento, e sim, assim com ele armazenando um de seus halteres em seu inventário. Após isto lhe foi perguntado se ele gostaria de invocar o seu item, e alegremente o nosso mano gritou que sim também, assim com tal halter surgindo em sua mão. Já em sua forma física, agora nosso mano tem a habilidade de armazenar e invocar quaisquer itens ao seu bel prazer. Neste caso, assim o nosso mano mais uma vez abre o seu armazenamento. Em seu hiperfoco e respirando fundo, ele diz uma série de invocar itens, invocando uma quantidade absurda de alter. E assim, arremessando todos aqueles halteres dos ares em direção de todos aqueles goblins que ali estavam na superfície. E assim, acertando diversos goblins. E assim, com diversas telas de sistema ali surgindo, com a mensagem solpando. O nosso mano caçou goblins de nível 7, ganhando uma grande quantidade de experiência e totalizando um total de 54 mil wons. Ganha dinheiro, ok. Por fim, uma outra mensagem surgiu, lhe perguntando se o nosso mano desejava listar itens adicionais. E sim, com um grande sorriso e com seus olhos brilhantes, o nosso mano respondeu. Por fim, o nosso mano listou um total de 10 itens depois que abriu a sua loja. E aqui está arroz, bom, sua quantidade de itens e seus respectivos preços. Com isso, nosso mano vendeu o alter que ele próprio havia usado para derrotar os goblins, para ligar... Eu faria uma coisa que era colocar a faca. Eu não vi se ele fez, porque eu não vou ver toda a informação que tá aqui,
Vamos dar só uma olhada aqui rápida. Ok, aquilo que eu estava usando antes era 3 kg, pensei que era 2,5. Ok, o prato até que é fortezinho para conseguir tirar isso tão forte. A primeira que ela tirou foi longe. E aqui está. O que é que tem? Tem aqui mais um ramenzinho, água, arroz, 5 kg, bom. Ovo, leite, alga. Ok, né? Óleo, ketchup, bom. Ok, comida simples, bom. Em suas quantidades de itens e seus Se tivesse um pão, tava perfeito. respectivos preços. Com isso, nosso mano vendeu o alter. Mas eu colocava uma faca ali também, porque qualquer coisa que aconteça, já tem a faca, já consegue revidar, atacar. Ele próprio havia usado para derrotar os goblins, para lhe garantir vários mantimentos e itens para suas necessidades básicas. Assim, dando uma leve suspirada e um pouco cansado depois de tudo isso. Mas, ao olhar a quantidade... Eu acho que uma faca vai ser mais fácil de atirar e vai ser mais leve que uma daquelas paradas para atirar. E também deve ser mais barato. Não sei também. O que seria mais barato? Uma daquelas coisas para levantar peso ou uma faca? Exato, de enquanto ele tinha ainda em sua carteira, a qual já havia chegado em seu level máximo, em dúvida o nosso mano ficou se perguntando do porquê do valor do seu dinheiro não ter descido, cogitando que manter a sua preservação da dignidade não lhe custasse nada. Por fim, uma certa preocupação veio em sua mente, olhando em um certo canto de sua casa. Coisas básicas, como água, luz, gás e água, o deixava claramente preocupado, pensando consigo que isto talvez será problemático. Depois de nosso mano caçar e derrotar os goblins usando seus halteres, um restante fugiram e abandonaram seu antigo lar. Desde então, a quantidade de goblins foram reduzidas de 1 a 2. E isto é o que mais preocupa nosso mano, se perguntando se tem alguma criatura qual ele pode caçar agora. Ao olhar ao lado de fora e ver aqueles que ele já derrotou, era apenas a única coisa que nosso mano via, decidindo encontrar um novo método de caça. Olhando para os céus, ele se perguntou se teria sorte o suficiente como antes, que um calicão não vai, né? Direção. Por fim, uma certa coisita chamou a atenção de nosso mano. Uma certa silhueta mais que caçava os céus, chamando a atenção de nosso mano de novo. Sendo aquilo, ele e o nosso mano pensava, um Calican que vinha em sua direção. Tal de novo? Chamou a atenção do nosso mano, deixando ele surpreso. Assim, correndo até um ponto de sua casa, pensando consigo mesmo que JC não havia lhe abandonado. Por fim, usando a arte de gabelagem, o nosso mano apoiou o tal geringonça em sua sacada. Assim, usando a luz do sol apoiado em um espelho na ponta da gênio! Para chamar a atenção do Calican, o que na qual foi bem efetiva, assim fazendo o tal bichão vindo em direção de nosso mano. Ao ver aquele monstrengo vindo a toda velocidade, que boca bizarra, parece uma flor. Nosso mano tinha um sorriso em seu rosto, pensando que de fato a sua bugiganga havia funcionado. Por fim, o Calican estava a poucos metros de distância de sua casa, e assim, colocando um sorriso em seu rosto, pensando que assim como antes devido à passiva de defesa da sua casa, seu sucesso será garantido, pensando que definitivamente irá subir de nível ao derrotar este monstro em sua frente, mas foi logo que algo diferente aconteceu. Uma correnteza de ar pegando o nosso mano surpreso. O nosso complicado. mano fortemente para não ser levado pelo vento, e ao olhar para frente uma certa coisa chamou a sua atenção. Nada. Tendo a vista exatamente de nada em sua frente, se perguntando o que havia acontecido. De repente, um barulho do lado externo de sua sacada o deixou surpreso, dizendo a si mesmo que não podia ser. O que ele está pensando? É quando o Calican vem de bocanhadas para cima de nosso mano, pegando de surpresa, vindo uma certa música na cabeça de nosso mano. Que mundo é este, então? E, no entanto, de nosso mano, ele não conseguiu alcançá-lo. O seu sistema lhe alertava que uma entidade não autorizada estava tentando entrar, e a cada ataque do Calican, o sistema lhe notificava por diversas vezes. Ao ver seus diversos ataques, preocupado, nosso mano se perguntou... Entendi, não é o prédio que é protegido, a casa dele apenas é protegida, então se alguém quebrar a base, o prota vai de base. Interessante. Essa barreira de sua habilidade, pensando que tem de fazer algo. Rapidamente ele, o nosso mano, abriu a sua loja, assim olhando seus itens comprados horas atrás. O nosso mano pensou que já havia observado tudo até aqui, assim pensando que o cálculo do saque só acontece se o corpo estiver perto. A caçada de nosso mano aos goblins por diversas vezes não foram bem sucedidas.
Alguns de seus sobreviventes levavam os corpos dos aliados mortos, e estes corpos levados não foram contabilizados em seu sistema como loot. Em outras palavras, se uma certa distância for ultrapassada, o seu cálculo de loot não ocorre. E isto, é claro, é uma coisa que o nosso mano não pode deixar acontecer. Assim, tendo aquele Calican que atacava aleatoriamente, ele, o nosso mano, se perguntou se tem alguma maneira de derrotá-lo em uma única Atira a faca, copia ela e atira a faca, é tão simples. Seu armazenamento chamou essa atenção. Assim, abrindo mais uma vez a sua loja e de uma vez comprando 10 garrafas de óleos. Com essas 10 garrafas de óleo surgindo em sua frente, dadas pelo sistema, agarrando tudo de uma vez. Nosso mano se movimentou o mais rápido possível a um certo ponto de sua casa, pegando uma panela, jogando o seu óleo nela e fervendo. Ok, gênio. Um pedaço de pano e uma fita. Nosso mano craftou ou improvisou uma espécie de arma, indo com ela até o óleo fervido e por fim pedindo mais uma vez para que abrisse sua loja e por fim jogando todo o óleo fervido dentro de seu armazém de seu sistema. E assim com o sistema lhe notificando que o óleo de canola fervido havia sido listado. Com isso ele foi até um isqueiro que ele estava e já com o isqueiro aceso, indo até aquele pano preso na base. Se isso cair na mão do prota, queima legal. Havia improvisado a sua arma. Com isto, toma-lhe cabo de nosso mano pegando fogo. A expressão de cabo devia ter sentido isso logo do lado de fora, que já vai ficar um cheirão de horrível, não tá escrito. A gente nunca havia tido tanto sentido. Tá uma bosta. Nosso mano foi em direção do Calican, que estava lá de fora. Em sua frente, junto de seu cabo em chamas, o nosso mano se colocava na base pronto para ir de dali. Não assim, vai dar boa não, prota. Que havia armazenado segundos antes. E com tal óleo enfervescido caindo em cima do Calican, que grunhiu. Não consegue fazer assim? Por fim, o nosso mano com seu cabo quente em direção do Calican, indo com tudo, com a sua arma, com claras intenções de mandar aquele monstrengo em sua frente, de Vasco, assim acertando o Calican. Acertou, acabou. E com tal ataque, tomando em chamas o Calican por todo o seu corpo. Feliz, o nosso mano pensava consigo mesmo que seus planos havia funcionado. Calma lá, não vai dar tão rápido. Vai ser tão rápido assim? E assim, ok. Este monstro foi derrotado. Você derrotou com sucesso um Calican de nível 23. Assim com o nosso mano recebendo uma enorme quantidade de experiência, aumentando seu nível de habilidade e obtendo uma nova habilidade também, com seu loot sendo calculado. Por fim, uma grande quantidade foi depositada 9 milhões? em sua carteira. 9 milhões. Incrédulo. Muito bom. Perguntou a si próprio se isso não era demais. Por fim, os requisitos foram atendidos. Tal mensagem vindo de seu sistema, acompanhado de uma expansão de sua casa que havia começado. E assim, com repetindo terremoto tomando toda a sua volta, pegando o nosso mano de surpresa, levando o nosso mano a se perguntar o que estava acontecendo. Por fim, algo começou a tomar toda a sua visão, pouco a pouco, e foi logo que toda a sua visão foi tomada, deixando ela monocromática, tendo uma visão ampla da sua porta, corredores e o que está acontecendo? Uma certa família, em um certo ponto, um casal e seus filhos. Surpreso, o nosso mano se perguntou de onde havia saído estas pessoas, e ao reparar, logo nosso mano reconheceu que são os seus vizinhos do bloco ao lado. Uma intensa dor de cabeça tomou nosso mano, se perguntando o que estava acontecendo. Mas como é que ela já tá... Ela tinha vizinhos antes ou reconheceu que por causa do apocalipse pessoas vieram morar num prédio? Não entendi qual das duas opções está acontecendo. O porquê dele está vendo essas pessoas. De repente, a sua visão voltou ao normal. Assustado, nosso mano se perguntou o que havia acabado de acontecer. E é quando o sistema lhe mostrou Choi Hong, marido de 30 anos, Park Hye-won, esposa de 30 anos, e suas filhas Dayan de 6 anos e Seyun de 3 anos. Em seguida, o sistema lhe disse que ele, nosso mano, havia descoberto seres que atendiam requisitos para se tornarem cidadãos. Perguntando ao nosso humano se ele do Império de Prota? cidadania aquelas pessoas. Confuso, contudo, até então, nosso mano perguntou ao sistema o que acontecerá se ele não lhe der cidadanias. Assim que o sistema lhe responderam que tais pessoas serão expulsas de suas casas, perguntando ao nosso humano se ele tem a certeza que não deseja lhe conceder cidadania a tais pessoas. Em silêncio. Ok. Mas se der cidadania, eles conseguem entrar na casa do Prota e roubá-lo? Aí é preocupante. Nosso mano pensou que caso não faça isso, tantas crianças quanto aquele casal serão expostas à ameaça dos monstros do lado de fora. E sem nem pensar duas vezes, o nosso mano lhe concedeu sim a cidadania para todos daquela família. Calma, irmão. Às vezes é melhor mandar eles de vez. Não fomos nós. Indiretamente talvez fôssemos, mas não era culpa nossa. Atrás. E assim,
sendo de ter feito, segundo o sistema. Por fim, o nosso mano pensou que ele pode ter desbloqueado uma outra habilidade, uma qual é relacionada à cidadania também, então irá verificá-la. E é quando tá ficando interessante. Os supremos de level 1, com uma especificação de que nada dentro da casa escapa em seus olhos. Por fim, ele pesquisou... Ok, a casa é o prédio inteiro. Entendi isso, ok. Uma das dúvidas que eu tinha já foi solucionada, então interessante. A respeito dos cidadãos, assim com sua passiva declaração de governante seu nível 6. Ninguém pode entrar em sua casa sem sua permissão. Com a opção de gerenciamento de cidadanias. Ao clicar em tal opção, logo nosso mano viu, com um total de 600 pessoas, 4 delas sendo preenchidas pela família, qual vimos horas atrás, 600 pessoas não é gente demais? O nosso mano se perguntou enquanto via tudo aquilo. Por fim, ao ver as especificações do marido, a qual tinha seu nível 9 e uma confiança de 24, logo a taxa de distribuição de XP e dinheiro chamou a atenção de nosso mano, achando que é sobre tais coisas compartilhadas com nosso mano, a qual ele próprio pode estipular um preço ao seu bel prazer. Com um sorriso confiante em seu rosto. Interessante. Ao ver tudo isto, nosso mano disse a si mesmo que assim ele poderá ficar mais forte. E assim, ainda tem a opção de dar missão ao pai de família, com estas especificações aparecendo ao nosso mano, sobre uma descrição, seu limite de tempo, sua recompensa e sua penalidade. Pegou de surpresa por tal, nosso mano ficou curioso com todas essas opções, e assim... provavelmente vai fazer como comida. Descrições de que caçasse um... Pô, seria maneiro. Eu sei que... Não seria. Talvez fosse, se fosse bem trabalhado. Não parece ser tão bem trabalhado a ponto de poder fazer isso. Mas vamos criar uma hipótese de... se o protagonista tivesse uma rua do protagonista e tivesse uma rua dessa família, assim, daria para ter uma pessoa que tem uma pessoa que ninguém sabe quem é, vamos pensar que é um deus, mas na verdade é só uma pessoa que estava no primeiro andar. Seria interessante, não achas? Em 168 horas e com uma sua recompensa... A premissa inicial seria talvez boa, mas os caras tinham que ter carisma e tinha de ser um desenvolvimento bacana. Uma pequena quantidade de experiências, sem penalidade alguma. Uma recompensa básica. Foi o que o nosso mano pensou, se perguntando até onde pode ir com sua penalidade. Assim a mudando para a morte, caso o pai de família falhe. Assim sendo Meu Deus! E assim, perguntando ao nosso mano se ele desejava conceder tal missão. E não. Respondeu nosso mano, cancelando tal missão ao nosso pai de família. Com isso, nosso mano desabou, pensando que em suas mãos tem o poder de tirar a vida de seus cidadãos a qualquer momento, olhando para seu sistema com uma expressão séria em seu rosto, dizendo em voz alta que esta é a sua habilidade. Assim, se perguntando o que tem de fazer agora. Em seguida, ativa nos seus olhos supremos. E assim, com tal habilidade sendo ativada, por fim, vendo novamente aquela família, pensando que de fato... não fazer nada? Tudo. Estão parados. Ele ouve da nossa mamãe perguntando ao seu marido o que irão fazer agora. Preciso sair. Estão sem comida? Conseguir água. Quero que você e as crianças fiquem aqui e esperem. Respondeu o papai. E apesar de seu ato ser um ato perigoso para sua esposa, ele respondeu que não havia outra opção a não ser esta. Com isso, a nossa mamãe perguntou se em algum lugar por aqui ainda havia água, com uma certa preocupação em suas falas, o que na qual o nosso mano papai respondeu que tem de ir até uma conveniência que tem aqui por perto, verificar se ainda há algo por lá. Com isto, a sua caçula disse a sua mãe que estava com sede, e foi quando nosso mano pai de família se sentiu ainda mais pressionado, assim indo até a sua esposa, perguntando se ela confia nele, lhe dando a certeza que irá trazer algo, suplicando para que ela espere aqui por ele. E mesmo relutante diante as falas de seu marido, foi quando a habilidade de nosso mano foi desativada. Vamos lá, Prota, dá uma... faz essa família sobreviver. A situação deles estão bem pior que ele próprio pensava. Com isso, ele pediu ao seu sistema que abrisse as suas janelas de habilidade, e assim sendo dito e feito com sua loja, preservação de dignidade, seu armazenamento sendo mostradas suas especificações. Feliz, o nosso mano disse a si mesmo que tinha pontos de suas habilidades, e é quando o sistema perguntou se ele queria aumentar os pontos de sua loja. E sim, respondeu o nosso mano. Vai fazer o quê? E assim, sendo dito e feito, com a sua loja agora em seu nível 2, com o número de itens listados aumentados para 20. Interessante. E também um desconto aplicado de 10% aos preços de todos os seus itens. Ok, compensa para, maneiro. Isto é bom, muito. Se tiver no nível 11, tudo fica de graça? Tá upando de 10 em 10 em 10 em 10? Bom,
disse o nosso mano consigo mesmo, pois ainda lhe sobrava 2 pontos restantes. Assim, pensando que o melhor a se fazer é investir em sua loja e em sua preservação, pois poderá encontrar mais cidadãos a partir de agora. Assim, com sua loja agora alcançando o nível 3, com seus itens listados subindo para 40 e tendo também uma função de restauração de item. Função nova esta que fez o nosso mano pensar seriamente consigo, com a possibilidade de transformar itens antigos em novos. Assim, abrindo a sua loja mais uma vez, com um sorriso em sua face, pensando consigo a comida da mãe! Muito a pena ter aumentado a sua loja para o nível 3. Sem perder tempo, nosso mano começou a comprar água e tangerinas, pensando que também irá aumentar o nível de suas outras habilidades. Assim, com seu sistema lhe perguntando se o nosso mano deseja aumentar o nível de preservação, e sim, respondeu o nosso mano, pensando consigo que caso possa fornecer eletricidade e água aos seus vizinhos, poderá lhe pedir por coisas em trocas. Por fim, sua preservação foi aumentada para o nível 2, e agora o nosso mano pode registrar os seus vassalos, o que na qual tais palavras de vassalos vindo de seu sistema chamou a atenção de nosso mano, se perguntando porque agora tu és imperadora. Tu é o imperador agora, irmão. Tu governa tudo e todos. Ao lado de nosso pai de família, que saía na esperança de trazer suprimentos para sua casa, aparece a tela do sistema. Sair de casa. Antes dele ir, ele foi até suas filhas e lhe disse para que elas protegessem a sua casa enquanto ele estivesse fora, pois logo ele voltará. Suas filhas, preocupadas com seu pai, perguntavam se ele iria realmente. Pô, eu entendo como a Rua tentou dizer que elas eram de época diferente, mas não faz o menor sentido. Elas são exatamente iguais, quase o mesmo tamanho. Uma tem 6 e outra tem 13 anos, então é o dobro do tamanho. Devia ser assim. Mas não, ela parece igual. E sim, foi o que o nosso pai de família respondeu, afagando de leve a sua cabeça, lhe dizendo que irá trazer água e comida, enquanto a sua filha se segurava para não chorar, e assim por fim gritando que ele, para que o seu pai não vá, pois há monstros lá fora. Assim, tendo uma certa lembrança de antes mesmo de toda esta loucura acontecer, quando eles ainda viviam as suas vidas normais e brincavam entre si, foi quando que do nada surgiu aqueles diversos monstros, pegando de fato as nossas pequenas manias de surpresa por tudo que via. A filha mais velha, sem nem pensar, como é que veio esse monstro? Sua irmãzinha pelo braço, correndo o mais rápido possível. Foi quando elas duas foram pegas repentinamente. Seus pais, que conseguiram alcançá-las e correu o mais rápido possível por suas seguranças. Todas estas foram lembranças de nosso pai de família, enquanto ouvia as falas de preocupação de sua filha. E apesar de sua mãe tentar acalmá-las, elas, as nossas manias, se acabavam. Agora que eu tô pensando, indiretamente, o Prota salvou elas, porque ela conseguiu diminuir a quantidade, o índice de goblins pela zona, já que estava tirando de alteres. Então os goblins perceberam, esta área é perigosa, vamos enviar menos gente para ter menos fatalidade, mas ainda conseguir preservar a propriedade para não termos invasões. Foi isso que eles pensaram. E assim, conseguiu que eles conseguissem pegar os suprimentos e não tivessem tantos riscos. Então Prota salvou eles por acaso. Em lágrimas, pois de alguma forma sabia o destino de seu pai, caso ele saísse. Esta pode ser a última vez que, talvez, eu conseguirei ver elas. Foi o que ele, nosso pai de família, pensou consigo naquele momento. Mas se tu falhar, tu vai ver todo mundo ir embora. Apesar de suas aflições, foi quando um barulho repentino vindo da porta chamou a atenção de todos. O nosso pai de família já puxou seu taco de golfe na mesma da hora, esperando o pior. De repente, o barulho da porta havia se parado. Um repentino silêncio tomou todo o local. Opa, foi tudo bom? Uma Prota falando. Que vinha de fora pedindo para que eles abrissem a porta. O nosso pai de família ficou aflito, se perguntando se era uma pessoa do outro lado. Mas ele sabe muito bem que pode ser um monstro imitando uma pessoa, e isto é muito perigoso. Tem uma coisinha chamada olho mágico, tu consegue ver por lá, né, irmão? Não sei se tu sabe, porta de casa geralmente tem, né? Curiosidades. Eu vi aquela misteriosa pessoa do lado de fora perguntando se havia alguém por aí, enquanto suas filhas e sua esposa seguravam suas respirações, evitando fazer qualquer barulho sequer. O nosso pai de família se mantinha em base. Por fim, o lado de fora se mantinha em silêncio, e foi quando ele perguntou se aquela pessoa havia ido embora. E foi quando, repentinamente, a porta se abriu. E agindo o mais rápido possível, nosso mano pai de família pulou em cima de sua família, servindo de escudo humano, enquanto todos os outros gritavam de medo. Que não faz o menor sentido parando pra pensar, porque se tu vais proteger, é porque tu vais de F. E se tu fores de F,
a tua família toda vai de F porque não tem ninguém pra protegê-lo. Então devias ter tentado proteger-te pra conseguir sobreviver, pra conseguir proteger a tua família no futuro. Mas ok. Ele, o nosso mano gritando, suplicando para que não machucassem sua família. E foi quando uma certa coisa chamou sua atenção também. O nosso mano, que veio até aqui com umas sacolas em suas mãos. O nosso paizão perguntou quem era aquela pessoa. E o nosso mano, por saber, respondeu que seu nome era Kim Jae-hyun, que morava na casa ao lado, tá ligado? Assim, entregando ao nosso paizão uma sacola com um pouco de água e tangerinas, perguntando se eles poderiam conversar um pouco, tá ligado? Por fim, o nosso pai de família, já um pouco mais calmo, deu uma grande afada consigo mesmo. E ao ver que, apesar de sua surpresa, a sua família estava bem, ele pensou que não tinha motivos de recusar nada agora, pensando que nosso mano pode ser sim alguém capaz de lhe ajudar. Com isto, por fim, o nosso mano pai de família convidou nosso mano Jonas para que ele pudesse entrar. E com isto, cortamos para as nossas manias. Só uma olhada de desconfiança para o lado da nossa Óbvio, tem que ser. E é claro que ela vai ficar assim, né, velho? Talvez chegar assim do nada, surpreendendo todo mundo, talvez tenha sido um erro. Pensou nosso mano lá com aquele seu sorriso arranhado. E ao olhar, e só volta logo, nosso mano percebeu que também tem cortina. Eu pensei que ele ia ser um deus que não podia sair do quarto ou da casa dele e ia comandar todo mundo pelo sistema. Mas ok, tem uma conexão mais pessoal. Interessante. Blackouts para todos os lados, pensando que esta é uma decisão muito esperta por parte deles. Assim, pensando que isto reduz bastante as chances de eles serem atacados por monstros, tendo como exemplo o próprio Calican. Por fim, ele se decidiu que primeiramente será a luz a qual lhes serão entregues. Que haja luz. Assim pensou o nosso mano, usando a sua habilidade e assim sendo de ter feito, deixando todos os outros surpresos pela luz misteriosamente ter sido voltada. Com isso, nosso mano entrega um pouco de água ao nosso pai de família, dizendo que primeiro eles têm de matar as suas sedes, e assim sendo de ter feito, entregando umas garrafas de água para nossas maninhas. Por amor de Deus, tu vai acreditar que uma criança de 3 anos vai beber água assim da garrafa? Tranquilamente. Se bem que é mesmo, né? 3 anos bebe já da garrafa. Tá, faz sentido. Eu é que sou burro mesmo, eu é que eu sou... Como eu ia beber do biberão? Não ia beber, né? Guti. Tadinha, velho. A sede era tanto que quase a nossa manhã se afogou. Ok. Beber água, tá ligado? O nosso mano observava tudo até então em silêncio e por fim ofereceu uma das pequenas, uma tangerina, pegando de surpresa, pois ainda estava no seu suspect mod, tá ligado? Com o nosso mano perguntando se ela gosta de uma tanja. Assim, entregando, enquanto ela apreensiva agradecia, babando já, tá ligado? Pede para sua mãe descascar para ela. Então, olha, oh meu Deus do céu, essa é fofinha. Comendo a tanja aqui de hoje. Olha só, este sorriso. Moral. Vai me dizer que isso aqui não vale teu like, porra. Se eu já dei, pô, eu dei antecipado. Mãe perguntou se Mas vale o teu. Se puderes me dar, eu te agradeço. Tava bom. E sim, alegremente a nossa maninha respondeu. Foi quando a nossa maninha mais velha pediu por uma também. E toma, este sorriso reconfortante, entendeu? Por fim, foi mostrado ao nosso mano que a sua confiança entre a família inteira foi aumentada, assim como o nosso pai de família, atendendo aos requisitos para se registrar como vassalo, perguntando ao nosso mano uma outra vez se lhe desejava dar uma missão. Foram todas as mensagens que o nosso mano viu em sua frente. Mas bem, diferente dos cidadãos, o nosso mano só pode registrar apenas 10 vassalos. Por isso, necessário para que se torne vassalo, pelo menos que o nível desta pessoa seja igual ao do nosso pai de família, pois possibilita que o nosso mano realmente execute suas ordens. Por fim, o nosso mano entende que o nosso pai de família tem uma confiança de 31 e o seu nível é 9. Assim, seriamente pensando consigo mesmo que tem de fazê-lo confiar nele mais um pouco. Interrompendo seus pensamentos, o nosso pai de família chamou a atenção de nosso mano, agradecendo o nosso mano e perguntando como retribuir a sua bondade, o que na qual nosso mano pede para que eles possam conversar no corredor, deixando o nosso pai de família confuso, mas aceitando a proposta de conversa ao nosso mano. Com isto, nos corredores, vamos aos nossos manos. De certa forma, nosso mano perguntou ao nosso pai de família se ele havia recebido a sua cidadania. E sim, respondeu o papai, dizendo sobre esta janela de notificação, falando que tanto ele quanto a sua família, todos receberam. O nosso mano perguntou se algo especial aconteceu e sim, respondeu o paizão, dizendo que após receberem esta notificação não conseguiram se mover, moveram seus corpos por um certo tempo, logo chamando a atenção de nosso mano, se perguntando do porquê isso está acontecendo logo após eles receberem a sua cidadania. Por fim, o nosso mano chamou a atenção do nosso pai de família, dizendo que ele próprio irá lhe ajudar a voltar à sua vida antes deste repentino apocalipse chegar. O que, claro, deixou o nosso mano pai de família confuso pelas até falas de nosso mano, assim como o nosso mano garantindo. Claramente uma referência, a pessoa que ficou bugada, então
Esqueci o nome, sou burro. Arquimon? É assim que se fala? Não sei. Eu simplesmente vejo a tela bugar para ter uma referência à pessoa que bugou na mente. Claramente uma metalinguagem aqui que não entendeste. Que nenhum monstro invadirá a sua casa. O nosso pai de família estava muito confuso até aqui, perguntando se isto era realmente possível. E sim, respondeu o nosso mano. Um certo silêncio tomou nosso pai, pelas falas de nosso mano, assim falando que sabe. Sabe que isto não será de graça, perguntando o que ele terá de fazer. O nosso mano seriamente responde que ele, o nosso pai, pode morrer fazendo isto, e por isso pergunta se ele tem a certeza que irá tentar. E sim, com certeza eu farei. Respondendo que antes mesmo de nosso mano aparecer, ele já estava empenhado em sair em busca de mantimentos para sua família. Assim falando... Mas o que será que a pessoa faz sendo o contratante do Prota? Eu sei que vai mostrar, mas eu quero tentar pensar e cogitar em possibilidades e depois falar miseravelmente, porque isso é uma coisa muito mais básica e controlada para o Manhua não escalonar tão imensamente. Mas pensando aqui fora da caixinha, podia ser uma coisa de controle mental do Prota? Não. Ia ser muito desgracice com a personagem. Então, o que é que poderia ser? Não sei, às vezes só um vassalo mesmo, parando para pensar. É o mais lógico. Para o nosso mano que ele já estava colocando a sua vida em risco naquela mesma hora. Com isto, o nosso mano diz sobre o seu taco de golfe, a qual o nosso paizão estava mais cedo, perguntando quanto aquilo lhe custou. Confuso, o nosso pai respondeu que estava em volta de uns 400 a 500 mil wons, ou mais ou menos uns 2 mil reais, não é convertido aqui para nossa Meu moeda. Deus! Eu mesmo não sabia que isso aqui era tão caro. 2 mil? De fato é caro, tá? Caro lá e caro aqui, assim pensou o nosso mano, para poder colocá-lo em sua loja, pois agora ele precisa economizar o seu dinheiro para o futuro. Quanto é que é o taco? Deixa eu só ver de novo. Até caro, tá? Moeda. Eu mesmo 500 mil wons, ou mais. Confuso, o nosso pai respondeu que estava em volta de uns 400 a 500 mil wons. É caro, é caro. Eu pensei, não, o Prota ganha 4 milhões, pô, tá safe, tá tranquilo, mas não, é caro, é muito caro. O dinheiro para o futuro. Interrompendo seus pensamentos, o nosso pai de família perguntou do porquê da pergunta do nosso mano, e apenas ele desconversou. Assim perguntando se ele, o nosso pai de família, lembra do dia que os monstros apareceram. E sim, respondeu nosso papai, dizendo que tudo aquilo foi horrível. O nosso mano disse que aqueles a quais ficaram em casa naquele dia conseguiram sobreviver, pensando que um único goblin em si não possui muita força. Seus níveis também são menores que a de um homem adulto. No entanto, a verdadeira arma de um goblin é que eles sempre andam e se movem em grupo. Mas isso também vale aos seres humanos. Assim fazendo o nosso mano pensar consigo mesmo que tem de aumentar o seu exército primeiro, por fim, chamando a atenção do papai. Dito isso, homem do golfe vai procriar. Precisamos do futuro. Falando seriamente que de agora em diante quer que o nosso pai de família busque e procure por sobreviventes junto com ele, tá ligado? Com isso, um certo tempo se passou e assim já cortamos para o nosso mano, já em sua casa, vendo que a confiabilidade de nosso pai de família subiu. E estas daqui são as exatas confianças de seus 4 cidadãos, sendo as filhas com mais confiabilidade em seguida do paizão e por último a nossa Sério, as filhas? Eventualmente conseguirei encontrar minha própria família, enquanto continuo citando pessoas pouco a pouco. Assim pensou nosso mano melancolicamente. De repente, um certo barulho chamou a atenção de nosso mano. Assim indo ver até sua sacada e ver o motivo de tal barulho. Ao ver que realmente estava acontecendo, o nosso mano ficou de fato surpreso. Vendo que ao lado de fora, pessoas... Opa, grupo de sobreviventes! Será difícil eu conseguir ajudá-los? Pensou o nosso mano enquanto via aquela situação. E já do lado daquelas pessoas, este mano aqui vinha na força do ódio para bater um dos goblins em sua frente. E assim, sendo dele feito, toma pedra... Pedra não, toma bolada na cara, safada. Uma bolada? Bolada, como? Nosso mano já ficou como surpreso. Assim vendo esta mana, a mana arqueira disparando... Ok, um arco faz sentido, mas uma bola... E dando logo double headshot com facilidade. Por fim, um mano do bastão do beisebol deu um pulo em direção dos goblins, assim acertando um... Quanto é que será que custa uma flecha? Com isso, os outros goblins que ali estavam, os restantes, começaram a fugir.
Fuzir não, meu Deus. Fuzir não. Começaram a fugir, tá ligado? Assim, deixando aquele grupo de pessoas para trás, intacto e, obviamente, habilidosos. De repente, algo chamou a atenção da nossa mana arqueira, assim, amando seu arco rapidamente. Mas logo ela percebeu que não era, de fato, nada muito perigoso. Comida? Porque, claro, ela deixou curiosa. Ao olhar para cima, arroz! Uma pessoa balançava a mão lá que nem um idiota, assim pensou ela e chamou sua atenção. O nosso mano idiotamente chamando a atenção de todos, e a nossa mana se perguntando quem era este idiota aí, tá ligado? E fala dele, fala de suas habilidades na idiotice. É o nosso mano, porra, não tem como. Por é fim, isso. Uma certa pessoa bateu na porta de nosso mano, assim falando consigo que finalmente ele estava aqui, sendo ele em si o nosso pai de família. Ao abrir a porta, nosso mano pediu para que ele entrasse, e assim, sendo de defeito, só que não, impossibilitado de entrar por conta da habilidade complicado. do nosso mano. Claro que isto chamou a atenção, o do porquê disso está acontecendo, assim vendo a mensagem de alguém não qualificado não pode entrar em sua casa. Okay. Não qualificado? O que isto significa? Perguntou o nosso pai de família. E bem, nem mesmo o nosso mano sabe dizer ao certo e sim, pensando seriamente consigo, cogitando que ninguém poderá entrar na sua caseta, tá ligado? Olhando para se não quebrar a barreira, sim. Perguntando se somente aqueles como seus vassalos podem entrar. Com isso, nosso pai de família lhe disse que esta caixa tem tudo que pode ser usado como uma arma, entregando ao nosso mano. Já com tal caixa em mãos ao abrir, logo nosso mano viu uma caixa de ferramentas, o presente perfeito para qualquer homem aí, tá ligado? Apesar deles que é bom. Talvez nunca ter a possibilidade de usar, mas é o presente perfeito. E algumas... Como não? Se o teu PC quebrar, não precisa de uma chave feira para arranjar? Precisa, pô. Facas. Assim o nosso mano ordenou ao sistema para lhe dar 5 garrafas de águas e 5 pacotes de miojo. E assim, para a surpresa do nosso pai de família, vendo pela primeira vez a habilidade roubada de nosso mano, surgindo do completo nada tais mantimentos em sua frente. Por fim, usando a mesma caixa, o nosso mano entregou tais mantimentos. Assim pediram para que ele fosse até o primeiro andar e deixasse aquela caixa lá. O nosso pai de família perguntou se isto em si não seria perigoso. E estar tudo bem, respondeu nosso mano, assim falando que segundo as suas observações, os goblins só agem durante o dia. Além disso, tem aquelas pessoas extremamente habilidosas lá embaixo. Assim pensou o nosso mano, que tem de trazer aquelas pessoas para o seu lado, confiante que eles não terão muitas escolhas não, a não ser vir até... É que elas conseguem caçar, então não precisa da tua comida, amigão. E quando perceberem que o nosso Mas a estabilidade que tu consegue entregar é muito forte. Muita comida. Por fim, disse ao nosso mano que tinha um plano em mente, pedindo para o nosso pai de família levar isto até eles. Por fim, o nosso pai de família se despediu de nosso mano, falando que irá levar estes suprimentos até o primeiro andar. E bem, tal cordialidade de nosso pai de família deixou nosso mano um pouquinho, tá ligado? Bem desconfortável, assim abrindo seu sistema, pensando que ele tem de fazer algo bom para o nosso papai. E assim, dando a missão de levar essas exatas caixas para o primeiro andar e retornar sem penalidades e assim ganhando uma pequena quantidade de experiência. Claro que tal missão chamou a atenção do nosso pai de família, assim como nosso mano lhe dizendo que se ele fizer esta missão, poderá ganhar experiência, deixando nosso mano lá muito confuso, bom, perguntando se é como um jogo que funciona, e sim, o nosso mano Jonas respondeu, assim dizendo que ele, o nosso mano pai de família, está em seu nível 9, assim falando que quando ele subir seu nível, receberá ótimas recompensas, então estar contando com o nosso pai de família a partir de agora. Osso! Respondeu o nosso pai de família. Fala dele. Por fim, o nosso pai de família, armado com seu taco de golfe, foi até a escada que dava acesso ao primeiro andar, ainda um pouco aflito. Saí do medo. Ao descer todas as escadas e já do lado de fora do seu prédio, ele disse a si mesmo que precisava deixar essa caixa por aqui, mas logo foi que algo chamou a sua atenção. Algum semblante de algumas coisas que ali estavam. Logo, eram pessoas? A família achou que este semblante em si era de alguns goblins e ficou assustado, assim saindo de mansinho, pensando que tem de sair daqui o mais rápido possível. No entanto, tropeçou. Não tá fácil não, pra ser um pai de família e sustentar essa família de GTF aí pelo nosso paizão, porra. E já no chão ele disse assim mesmo que tem de sair daqui o mais rápido possível, vou chamar a atenção dos goblins. Assim, já achando que foi desta para uma melhor. Calma. Mesmo, que ama suas filhas e sua esposa. Mas logo que ele viu que era essas pessoas mais cedo, perguntando ao nosso pai de família se ele estava bem. Com isto, cortamos são simpáticos, pelo menos. De seu sistema que um sujeito sem autorização está tentando entrar. Assim se perguntando que talvez seja aquelas pessoas. Assim, ativando seus olhos com a intenção de ver o que está acontecendo lá embaixo e com seus olhos supremos sendo ativados. Com isto, ele viu nosso pai. Tu não consegue limpar a entrada pra falar com ele, já que o prédio agora tudo é teu?
Que eu acho que eu consigo andar pelo prédio agora, já que ela foi bater na porta dos outros. De família ao lado daquele grupo de pessoas. A nossa mana do arco diz que este aqui é o prédio da pessoa que jogou um pacote de miojo para eles, levando o mano do Aquilo é miojo? Porra, aquilo tudo. Parecia um pacote de arroz. O Bezil falar que aqui deve ter comida e o nosso mano da bola falar que provavelmente sim. Ao desativar sua habilidade, logo o nosso mano reconheceu que são exatamente as mesmas pessoas de outrora. Com isso, dá uma missão para eles, convencer os visitantes a morarem cá. Faz isso. ele recebeu a mensagem de que pessoas atendem os requisitos para se tornar cidadãos e estão se aproximando, assim deixando o nosso mano surpreso por tal mensagem com proposta de fazer daquelas pessoas seus cidadãos. Assim pensando, deixa eles serem cidadãos. Se eles começarem a fazer bagunça, expulsa. Tu tens essa opção? que no processo de expansão de seu território, ele era capaz de conceder a sua cidadania forçadamente a quem estivesse nela, mas os de fora receberam uma proposta de escolha, assim deixando o nosso mano preocupado com a possibilidade de todas aquelas pessoas recusarem a sua oferta. Tu queria obrigar as pessoas a ficarem no teu prédio? Eu sei que é uma proposta muito tentadora e muito interessante, mas não pode obrigar ninguém a nada, né, irmão? O que fará? Por fim, algo chamou sua atenção naquele momento. Alguém chamando em sua porta. Com isso, ele foi até aquela entrada de entrada ali e viu que era o nosso pai de família. Assim, lhe foi avisado ao nosso pai de família estava em meio a uma missão, lhe dando a possibilidade de editar sua missão também. Assim, sendo dita e feita com o nosso mano editando a missão do nosso pai de família, com tal missão de que o nosso pai de família sirva uma refeição aos seus 6 convidados. Assim, por tal missão, deixando o nosso pai de família confuso, e o nosso mano lhe dizendo que essa aqui é uma nova missão. Assim com o nosso mano, falando que para ele, o nosso pai de família oferece uma comida para todos, pois ele... Agora que eu tô pensando. Pra onde tem o poder de ver tudo aqui? E se o pai e a mãe estiverem lá aqui na cama fazendo umas paradas, ele consegue ver, não consegue? E tem algo em mente. Por fim, já do rapaz, isso é complicado. Ele avisa sobre a refeição para eles e tal. E assim... Por fim, para a felicidade de nosso mano, todos eles concordam. Logo, nosso mano propõe a cidadania a todos os 6, e assim sendo dito e feito pelo sistema. Com isso, todos os 6 do seu grupo conseguiram entrar no prédio do nosso mano, e assim com o número de seus cidadãos aumentadas para 10 pessoas, e com a quantidade de XP e dinheiro aumentada em 10%. Tal mensagem de bônus de XP e dinheiro chamou a atenção de nosso mano Jonas, assim achando que nunca saberia que ganharia bônus tão bons enquanto saíssem para caçar monstros, e por isso irá recebê-los de braços abertos. Por fim, este aqui são os 10 cidadãos de nosso mano aqui, ó. Com isto, a pessoa tão bem ocupados. chamou a atenção do nosso mano, falando que ele é tão forte quanto aquele Kalinkan gigante que ele derrotou anteriormente. Assim vendo também que o mano da bolada é de Rank D, a sua habilidade consome energia para aumentar o poder de suas boladas em 3 vezes, deixando o nosso mano pensativo, interessante. É por isso que é tão forte uma bola de beisebol. Alguém que lança essa bola, uma bola de beisebol, pode... Me dá uma curiosidade, mas não faz sentido, isto é Coreia. Mas curiosidade, no Japão, beisebol é muito famoso, é muito interessante, todo mundo adora, todo mundo gosta. Só tens 2 sítios no mundo que gostam muito de beisebol, que é Japão e Estados Unidos. Coreia, não sei, estou a dizer que os gajos gostam muito. Os gajos gostam mais ou menos, pode ser a situação da Coreia. Pode se tornar uma arma, e se a habilidade é multiplicada 3 vezes, será perfeita para derrotar monstros. Quanto à sua confiança, nosso mano pensa que irá aumentar elas pouco a pouco, assim definindo uma taxa de distribuição de XP para todos os 6 em 70%, assim sendo dito e feito para a felicidade de nosso mano. Agora, só preciso da missão para eles caçarem monstros, enquanto eu apenas fico sentado enquanto descanso. Ganhando Pô, dá pelo menos um calzinho para eles poderem ter luz, né? Deixa um cômodo ligado para eles terem luz para descansar. E água. Assim pensa nosso mano lá, como se estivesse jogando um jogo com farm automática, tá ligado? Mas é claro, e ainda preciso conhecê-los. Assim pensou ele, convicto, já que aquelas 6 pessoas podem ser a chave para ele, o nosso mano conseguir se reencontrar com a sua família novamente. Com isso, uma nova mensagem de confiança surgiu, deixando nosso mano surpreso do porquê de tão de repente. Em seguida, diversas mensagens de confianças surgiram, levando nosso mano a se perguntar interessante, tá aumentando. o que é que estava acontecendo. E já do lado do nosso pai de família junto daquele grupo, a nossa mana esposa pergunta o que está acontecendo, assim com o nosso papai falando que explicará tudo depois, pedindo para que ela, nossa mamusca, prepare um pouco de comida. Mamusca. Nossa mamusca ainda estava um pouco confusa com tudo isso, e de certo modo o nosso mano pediu para que ela ajude com isso, já que era um plano do nosso mano Jonas. E apesar
apesar de suas aflições, a nossa mamãe apenas Aceitou? concordou com tudo, dizendo o simplório tá certo da Tebayu. Por isso, nosso mano da bola vai até nossa mana, pedindo para que ela espere por 1 minuto. E apesar de seu silêncio até aqui, perguntou que tipo de pessoa o nosso mano Jonas é. E apesar do nosso pai de família não saber ao certo como responder, deixando todos os confusos por ele não saber, e de fato, nosso pai de família não sabe, assim falando que conheceu ele recentemente e que ele, o nosso mano Jonas, é o seu vizinho. O que, claro, deixou o mano da bola curioso com o nosso mano Jonas. Por fim, o nosso pai de família disse que o nosso mano é uma pessoa intrigante, falando que tudo isso até aqui é possível graças a ele, levando o mano da bola a pensar que o nosso mano é um meta-humano. Em outras palavras, meta-humano? Que despertou seu sistema, abrindo a sua... Opa! Tem isso? Não é só prata? O nosso mano tem uma habilidade incrível, possibilitando dele ser capaz de fazer tudo isso. Assim pensando que primeiro tem de impressionar todos os outros de alguma forma para querer convencê-lo a ficar, tá ligado? Já que o nosso mano é alguém tão poderoso o suficiente para fornecer eletricidade, comida e água. E neste mundo atual, esta é uma habilidade milagrosa. Com isso, nosso pai de família disse que logo a comida ficará pronta, perguntando a todos se gostariam de tomar um banho. E dali, já descobri muitos motivos aqui, ó, da confiança de nosso mano ter subido, tá ligado, né? Assim fazendo nosso mano pensar que se aqui tem eletricidade, a maioria das instalações podem ser usadas. E isso só pode significar uma coisa: fazenda boa, nosso pai de família usando a sua passiva paizão com um simplório sorriso. Não queria não. Meu Deus, essa passiva... Eu pensei, pô, essa passiva parece maneiro ser um paizão. Mas depois eu pensei, pra ser paizão precisa ser pai, então não compensa. E elas, todas aproveitem e tomem um banho com água quente. Já deixando as nossas manas lá já falando que essa aqui também é uma das habilidades. Essa aqui é do Rock. De nosso mano Jonas. Por fim, ele disse que tem uma banheira na sala de estar e outra em seu quarto principal. Assim falando que elas podem usar, já deixando elas se acomodar. Maria. Com isso, este mano aqui de óculos pergunta se o nosso mano Jonas é um meta-humano e provavelmente respondeu o nosso mano da bola, falando que a sua habilidade é a mais poderosa que a dele. Assim fazendo o mano do taco lá, ó, falar que ele não, para que ele não se sentisse desanimado enquanto caem gargalhados por conta de suas habilidades. Dito isto, a mana aqui, ó, fala que seus objetivos é conseguir o máximo de comida possível, pedindo para que eles não estraguem as coisas e prestem atenção. Tanto o mano do óculos quanto o mano do taco diz um simplório tá certo da Tebayu. Cortando para esta pessoa aqui, que até então estava em silêncio. E é quando o mano da bola, vai até ele e chama ele de Byung-ho, pedindo desculpas, já que pô, desculpa, mas não vou lembrar esse nome não. Sua causa. Assim com o nosso mano Bruno, que é o mano Byung-ho, lhe dizendo que não, ele não fez nada de errado. O nosso mano da bola diz que realmente sente muito, pois se não tivesse o convidado ele para sua festa nessa casa, está tudo bem, respondeu nosso mano Bruno, falando que foi até lá porque quis. Com isso, ele avisou a todos que irão conseguir comida aqui e ir para a casa da sua avó, juntos, assim com o nosso mano Bruno agradecendo. Apesar dele, o mano Bruno está melancólico consigo mesmo. Ela tem uma pessoa que quer encontrar logo pra saber onde é que tá, como é que tá, entendi. Independente das falas que lhe foi igual prata. Apreensivo, pensando que agora já é tarde demais. Vindo certos pensamentos em sua mente. Por fim, pensando que a possibilidade dela, a sua avó, estar viva é... baixa. Repetindo o barulho, chamou a atenção de todos que ali estavam. Repentinamente, a porta se abriu, assim surgindo um certo semblante. O mano da bola rapidamente se armou com sua bola e perguntou quem é que estava aqui. Pessoa esta que, claro, era o nosso mano Jonas, vindo até aqui dizendo a todos que irá ajudar todos eles. E assim com todos, apesar de estarem apreensivos, pensando que este mano, o nosso mano Jonas, podem salvar todos eles, tendo o nosso mano em sua frente, tendo a certeza que sim, o nosso mano irá tirá-los deste poço depressivo que todos se encontram neste momento. Com isso, cortamos para uma mesa de jantar. Que eu, como eu posso dizer, nada convidativa, com a nossa música chegando até aqui de repente para quebrar o gelo, pedindo desculpa, pois o espaço está um... Coitada, tava tranquila, não tava fazendo nada, agora tem que virar empregada para 40 pessoas. E apertando, tá ligado? O nosso mano da bola, suando um pouquinho frio, disse que tudo bem, fomos nós que viemos aqui sem avisar. Assim respondeu. É quando o nosso papai chega, falando que a comida já todo está virado chegando, no vesgo. Um pouco de arroz. E não assim, parece não? Para todos, já apareceu. uns potes de arroz.
já deixando ele lá como já, tá ligado? Na fome. Nossa música, um pouquinho envergonhada, diz que não sabe se preparou algo que eles irão gostar, tá ligado? Se tem arroz, tá... Meu amigo, como não? Se tem arroz, já tô aceitando. Primeiramente. Segundo, tem ovo. Tem omelete. Tem alga. Acho que é alga. Tem alface. Tá bom demais, pô. Se arroz, tem ovo, já tá a refeição pronta. Banquete. Refeição na frente de todos, com ovos. Vai ser gostosa. E algumas coisas lá, ovo e planta, tá ligado? Eu acho que é isso aí. Não, pô, isso tem que é omelete. E claro, e tem arroz. Nossa, mano, do arco como já. Exatamente isso que ela tá pensando, tá ligado? Pra quem não sabe, eles estão uma omelete que dobras em formato quadrado e depois cortas em quadradinhos. O Baraxi, que boquete. É o que ela gritou lá, tá ligado? Ai, ai. Toda envergonhadinha, nossa música diz que isso aqui é só graças ao nosso mano Jonas, senão ela só teria servido arroz e tangerina para todos. É logo que uma mensagem repetida chegou para o nosso mano, falando que algum deles subiu a sua confiança para o level 50 e pensou... Pô, eu imagino as outras pessoas, o Prato olhando assim. Rapaz, já tá olhando pro pau, que isso? Que a confiança dela chegou a 50, antes mesmo do marido. Assim pensou da nossa música, tá ligado? Por fim, é hora de dar-lhe na comida. Assim disse Juntos não comem? Indo de dar-lhe, tá ligado? E é aquilo, né, velho? Quando alguém tá tirando a barriga da miséria, é só felicidade. Olha só esse Concordo. Só fico imaginando os caras aí só olhando. Tranquilos. Enquanto uns estão lá, viram restaurantes desesperadamente. Outros estão cá, só apreciando a comida, tá ligado? Bom, por fim, a nossa música pede para que eles aproveitem. É quando a sua filha chama sua atenção. Assim, com ela lhe pedindo que ela também quer um tamagoyaki, tá ligado? Afagando essa cabeça de leve, tadinho, meu Deus do céu. Falando que vai trazer de novo para ela depois que os nossos convidados terminarem de comer. Assim ela respondeu. É quando a nossa mana do arco chama sua atenção, perguntando se ela, nossa maninha, quer comer o seu tamagoyaki junto com ela. Ah, que legal! Exatamente, que aqui tá falando. Oh, muito fofo. Isso aqui não merece. Sua inscrição aqui no canal, eu já não sei mais o que merece, pô. Eu já tô inscrito, mas vale a tua, irmão. Por fim, enquanto todos se inscreve aí, tu estás assistindo. Miséria, nosso mano Jonas pede para que todos sentem à mesa, assim junto com nossa música e nosso pai de família. E apesar deles, ficar um pouco apreensível sobre isso e tal, com um ótimo sorriso, disse que então vamos comer todos juntos, respondeu. Assim, com todos se sentando e assim, com todos tirando a barriga da miséria. O nosso mano, por sua vez, de certo modo, não tá. Que faz tempo que não faz uma refeição com tanta gente ao seu lado assim, se lembrando dos mantimentos que o manteve por aqueles 3 dias. Uma mensagem de sua mãe, assim pensando consigo mesmo, que espera que todos estejam seguros. Bom, após todos terminarem de comer e após a nossa maninha pedir para a nossa mãe botar ela na cama, pois já estava com sono, tá certo de até baiou. Assim respondeu a nossa mamusca, pegando uma de seus filhos no seu braço e levando a outra pra ir de camas, tá ligado? Pois as nossas maninhas é hora de conversarmos. Assim disse o nosso mano, perguntando do porquê deles não conseguirem ir até a casa do nosso mano Bruno, mesmo sendo tão perto. E apesar da aflição do nosso mano da bola, ele respondeu que é por conta dos goblins que estão em volta, o que, claro, chama a atenção de nosso mano. Assim, com o nosso mano da bola respondendo que parece que o estacionamento subterrâneo do prédio é um bom lugar para eles se esconderem. Assim dizendo que todos os goblins decidiram fazer daquele estacionamento a sua base, falando que estimam que tenham pelo menos alguns milhares de goblins naquele local, deixando claramente nosso mano pensativo, pois a sua habilidade, o recluso supremo, só funciona até o 30º andar, por isso os goblins conseguem entrar no prédio pelo subsolo. Por fim, o nosso mano da bola responde que eles vieram até aqui, até a entrada do prédio, pois estavam conectados ao estacionamento e não ousaram sair de lá. Nosso mano responde, pelo que ele se lembra, havia caminhos alternativos. E sim, o nosso mano da bola respondeu, dizendo que os seus objetivos inicial era usar um caminho alternativo e sair, mas, para a surpresa de nosso mano, tinha um monstro que parecia ainda bem mais perigoso do que um goblin lá. Assim, com o nosso mano da bola respondendo que parecia um lobo ou um urso, dizendo que enquanto eles estavam no estacionamento, claramente urso. Este bicho, este ser, foi a única razão pela qual eles conseguiram fugir. É por causa daquela fera que estava lutando contra os goblins, eles aproveitaram este momento, esta situação e esta chance para fugir. Porque, claro, a palavra ambígua de lobo, um urso, chamou a atenção de nosso mano. De certo modo, assustado, nosso mano da bola respondeu que eles não tinham certeza do que era, pois estava muito escuro quando eles o encontraram. Faz sentido, estacionamento, sem luz, ok. Nosso mano disse que eles não podem evitar isso para sempre, sim, mas apreensivo diz que até eles têm os seus limites. Limites? Assim perguntou nosso mano.
Assim como a nossa mana do arco respondendo que elas usam arcos e jogam bolas de beisebol e eventualmente vão ficar sem coisas para poder atirar. Ah, não te preocupe, o Prota dá um jeito. Logo que o nosso mano responde que ele próprio pode resolver esse problema, perguntando se ele pode dar uma olhada nas suas flechas e em suas bolas de beisebol. Ih, lá ele! E aqui? Tá aqui. Foi o que ambos responderam, logo entregando tal item pra ele. É quando o sistema pergunta se ele desejava listar itens. E sim, respondeu o nosso Ih, Prota, por amor de Deus, pegando na bola do cara, que é isso? levando a bola até o seu sistema. E após um biridi-bap do sistema lá da lenda, foi lhe dito: você precisa pagar 1.530.000 para listar um arco composto em boas condições. Deseja listar esse item? E sim, respondeu o nosso mano olhando para aquele arco. Vai já listar o arco? Não, a bola não serve? A flecha? Todos sabem usar um arco. E só pela cara dos nossos maninhas aqui, ó, tirando essa nossa mano do arco, claro, eu acho que eles não sabem não, tá? É, complicado. Nosso mano já pede logo pra comprar 5 conjuntos de arcos e flechas. E assim, louco, sem nada, surgindo tais conjuntos, tá ligado? Assim como a nossa mano falando que mesmo que eles não saibam usar, aproveita essa chance para praticar. Vamos usar isso. Prota tudo vesgo. Daqui pra frente. Assim respondeu. Com isso, vamos ao nosso mano Bruno, dizendo que isto em si é inacreditável. Se trabalharmos com ele, podemos salvar a minha avó. Assim pensou enquanto via aqueles arcos. Que legal. Claro, que deu um pouco confiança. Nosso mano Bruno aumentou bastante. Bom, enquanto todos os outros conversavam lá sobre a velocidade de sua caça, essas coisas, que ele pode usar isso, então precisamos se colocar em perigo para recuperar as flechas e tal. Nosso mano pede por um momento, antes deles continuarem, falando que precisam reduzir muito o número de goblins antes. É quando o mano da bola pergunta quando eles irão começar a caçar por eles. E a caça será amanhã. Assim respondeu nosso mano para surpresa de todos. Rebotando a paladina aí falando que quanto mais rápido é melhor. Assim verdade, que eles vão salvar definitivamente a avó de nosso mano Bruno. Que claro, deixou nosso mano Bruno mega feliz. Se tiver vivo ainda, né? É isso. Fala de nosso mano. Com isso, nosso mano da bola perguntou como exatamente eles farão isso. E é quando nosso mano botou aquele sorriso, tá ligado? Falando que eles usarão a estratégia de uma isca. Mas é claro que tais falas de nosso mano como estratégia de isca e tal, deixou todos meio inquietos. Com o nosso mano da bola pensativo e com a nossa mana do arco perguntando se vai ser a isca pode funcionar. Nosso mano dos óculos falou que talvez, se as coisas ocorrerem bem. E é quando o sistema alerta o nosso mano, dizendo que nosso pai de família, o nosso mano Hyungas, completou a sua missão. E a recompensa da missão é de 30 milhões de wons lhe foi entregue. O que, claro... Milhões? Isso não é 1.000 não, irmão? Tem certeza que isso não é 1.000? Parece 1.000. Deixou nosso mano curioso, perguntando se era realmente necessário dinheiro. Então, se eu tiver dinheiro, eu posso aumentar o nível dos meus cidadãos. Aí logo ele pensou, tá ligado? Que é como, tipo, como no jogo, tá ligado? Mas logo ele decidiu que, enquanto não for necessário, não precisará usar isto por enquanto. Por fim, a confiança do nosso mano Choi, nosso mano Hyungas, o nosso pai de família alcançou o level 50, assim com a sua lealdade desbloqueada. E agora com ele, nosso mano Hyungas atendendo todos os requisitos para ser registrado como vassalo, perguntando ao nosso mano logo sussurrando pelo seu sistema, agia rapidamente, pedindo para que registrasse o nosso mano pai de família, nosso mano Hyungas, como seu vassalo. E assim, sendo dito e feito, para a surpresa de nosso mano, se perguntando o que realmente aconteceu. Nosso mano foi alertado que seu primeiro vassalo foi registrado com sucesso, recebendo a habilidade de invocação de vassalo. Eu não colocaria ele como vassalo primeiro, colocaria os outros. Vamos ver como é que... Eu esperaria um pouco. O cara como vassalo acho que não tá dando efeito por agora, mas só dando missões, só vai upando e é isso. Como recompensa, invocação de vassalo. Você pode invocar o vassalo para sua casa, no entanto, só poderá invocá-lo novamente em 2 horas após a primeira invocação. E ele, nosso pai... Compensa, coloca todo mundo como vassalo, depois acho que dá pra tirar e trocar. Vamos te deixar o pessoal que vai pra esta missão como vassalo, se der bosta, tu invoca gelo. E é isso. Com o título Primeiro Servo, habilidade despertada, força. Servo? Coitado. Com a passiva, você obteve muita força comparável a um gorila. Porra, muito bom. O sistema também alertou nosso mano que seu XP, o gorila é forte pra caralho, pelo seu vassalo caçando, serão dobrados. Logo, algo em seu sistema também chamou sua atenção, se perguntando o que era aquele botão demais. Assim apertando e perguntando se ele gostaria de usar 1 milhão de won para aumentar o nível de seu vassalo. Bom. De nosso mano pai de família. O que, claro, deixou nosso mano, tá ligado? De fato, surpreso. Pô, caralho, 1 milhão de wons, tá ligado?
Enquanto Tu acabou de gastar 5 milhões em arcos? ele tava lá, só no depressivo mode. Eu acho que não compensou, mas ok. Se há algum problema, e nada. Perguntando como ele se sente. O nosso mano, pai de família, por sua vez, todo veiudo, já tá ligado? Fala que sentia muita força, sua força está transbordando. Perguntando o que o nosso mano fez com ele. Oh, Jesus, eu sinto que eu fiquei 10 anos mais jovens. Assim o nosso pai de família respondeu. Com isto, o nosso mano entregou aquele arco para ele. Não, por amor de Deus. Desta missão também. A pessoa tem uma força de um gorila, tu vai dar um arco. Fica longe, não usa a força que eu te dei. O que, claro, o deixou de fato. Ligado? Deixou ele lá como? Bom, apesar da claramente a visão assustada de nosso pai de família, nosso mano pensa que os cidadãos recebem 10% de XP adicional. Já ele, o nosso mano, como seu vassalo, ganhará o dobro de XP. E os ganhos dele serão astronômicos. Assim falando pra ele que tadinho, velho, nosso pai de família, que ele deve matar o máximo de monstros possíveis. E eu tá certo dado trabalho. Com a menor infelicidade que eu já vi na minha vida. E o nosso mano, por sua vez, avisa que o vídeo acabou por aqui. Espero que tenhas curtido. Infelizmente o nosso mano avisou. Se pá, num próximo vídeo vai ter outra parte. E é isso, só depende de ti. Se tu curtires, tem próxima parte. Eu curti muito, o Manhua tá bacana, tá legal. Tamo curtindo. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Vocês curtiram o Manhua? Eu curti o Manhua. Não tem motivo pra não continuar o react. Bora lá. Assim apertando e perguntando se ele gostaria de usar 1 milhão de E agora falando sobre o próprio Arc Monster, eu tava interessado em outro manhwa teu, só que eu não encontrei o início do manhwa. Tava procurando manhwa pra trazer pro canal, isso parece bacana, só que eu não encontrei o início. Fui procurando todo o canal, não achei. Se conseguires me responder onde é que tá, ajudaria demais. Bom, bora de manhwa. Para aumentar o nível de seu vassalo. O de nosso mano pai de família. O que, claro, deixou nosso mano, tá ligado? De fato surpresa. Pô, caralho, 1 milhão de wons, tá ligado? Enquanto ele tava lá, só no depressivo mode, a nossa mamusca perguntou se há algum problema. E nada. Perguntando como ele se sente. O nosso mano, pai de família, por sua vez, todo veiudo, já tá ligado? Fala que pior que tá mesmo o braço. Braço não, a mão, né? Mas ok. Perguntando o que o nosso mano fez com ele. Oh, Jesus, eu sinto que eu fiquei 10 anos mais jovens. Assim o nosso pai de família respondeu. Com isto, o nosso mano entregou aquele arco para ele, perguntando se ele gostaria de participar desta missão também. O que, claro, o deixou de fato. Ligado? Deixou ele lá como? Bom, apesar da tô com comichão hoje, que desgraça é essa? De nosso pai de família, nosso mano pensa que os cidadãos recebem 10% de XP adicional. Já ele, o nosso mano, como seu vassalo, ganhará o dobro de XP. E os ganhos dele serão astronômicos. Assim Pera, o dobro de XP adicional ou o dobro de XP como todo? Vai ficar com 200, que com mais de 10% vai ficar 220 ou vai ficar só 120? É diferente, bem diferente. Tadinho, nosso pai de família, que ele deve matar o máximo de monstros possíveis. E eu tá certo dado trabalho com a menor infelicidade que eu já vi na minha vida. E o nosso mano, por sua vez, com o sorriso mais sereno possível, diz que contará com eles daqui para frente. Com isto, vamos ao primeiro andar, junto de nossos manos e o nosso pai de família, tá ligado? O nosso mano do taco do beisebol pergunta, será que eles realmente precisam verificar o primeiro andar? As janelas estão todas quebradas e o lugar está em péssimas condições. E o nosso mano da bola responde que devem verificar sim, já que a missão dadas a eles pelo nosso mano Jonas foi de resgate. Eles montaram essa equipe de resgate. Nosso mano da bola estava convicto, já que esta era a primeira missão dada pelo nosso mano Jonas. Resgatar todos os sobreviventes do prédio e transportá-los para o 30º andar. Assim falando que o ponto 30º? Seria atrair 30º é 30 ou 300? Eu sou muito burro de conta, pra quem não sabe. Sim, é 30. Pra quem é burro como eu, tava com a dúvida, tá aí. Um grande número de goblins do prédio e matá-los. Assim dizendo para todos que para isso acontecer, precisamos encontrar o maior número possível de sobreviventes. Assim perguntando se eles todos sabem disso. E é claro que nós sabemos. Assim respondeu o nosso mano do taco do beisebol, botando a pala... Pô, todo mundo tá com cara de poucas palavras, literalmente tá sem boca, né? É a palavra possível. Foi mal. E assim, gritando, Autobots, vamos lá, vamos começar pela unidade 101. Gritou o nosso mano, tá ligado? E a da desgraça que eu fiz. Separados, um indo pra unidade 101 e outro indo pra unidade 102. O nosso mano da bola já sanguinário, já segurando a sua bola na sua mão, já esperando só o primeiro. O primeiro aparecer na sua frente, mas logo... que algo chamou a atenção de todos. Aquela visão horrível de pessoas já sem vida em suas frentes. Milhares, dezenas dela.
E apesar de ser claramente uma visão não tão agradável ao nosso mano da bola, Complicados. ele pediu convictamente para que eles continuassem. E esta também foi a visão terrível do segundo grupo. Com isso, todos eles se juntaram e nosso mano da bola disse que não tem nada no primeiro andar. Assim falando para eles seguirem diretamente para o segundo. E já no segundo andar, a visão terrível era a mesma. O que, claro, Só deixou piora. todos surpresos. Assim, pedindo para que eles vão por terceiro andar com sua voz trêmula. E já no terceiro andar, pelo menos a visão aqui Tá já limpo? era limpa. Não se viam corpos jogados para tudo que é lado. Mas... Nosso mano agiu rapidamente, batendo em todas as portas, perguntando se havia alguém por ali, e assim sendo dito e feito pelos outros também. E nada. Foi a resposta de todos, que não havia encontrado nada. Complicado. Claro, deixou nosso mano da bola apreensível, pedindo para todos eles subirem. Assim indo até o quarto andar. E assim mais uma vez, perguntando se tem alguém aí, falando que eles estão em uma equipe de resgate. Mas por fim, para a felicidade dele, alguém abriu aquela porta. Aí sim, Assim, será que é um monstro? Só pra ser mais uma desgraça? Seu rosto visivelmente cansado, perguntando se eles realmente são a equipe de resgate. Nosso mano da bola felizmente respondeu que sim, são. E aquele homem ainda com seu olhar cansado, Tá meio desconfiado. se eles podem lhe dar água, pois ele está quase morrendo. Assim sendo dito e feito, me entregando um pouco de água. Vai fechar a porta na hora. E apreensível realmente perguntou se eles estão falando a verdade, se eles vieram até aqui resgatar. E na verdade somos morador deste prédio, respondeu nosso mano da bola, mas precisamos vir até aqui resgatar os sobreviventes, pois é um lugar bem mais seguro de onde viemos, respondeu o nosso mano da bola, o que claro, deixou aquele rapaz cansativo preocupado. Em seguida ele fechou a porta na cara de todos. Vai arrumar as coisas o mais rápido possível. Que todos achavam, em seguida ele abriu a sua porta. Assim mostrando que havia outras duas pessoas junto dele. Levantando a sua mão e sendo um pouco mais cordial do que outrora, ele Ok, pediu desculpa por ser legal. tão desconfiado, falando seu nome. Não, tá certo, pô. Desculpa nada. Desculpa por não ser tão desconfiado com vocês. Tem que dizer isso, pelo amor de Deus. Falando que contará com os nossos manos. Nosso mano respondeu seu nome também, dizendo que é o Sou Dong Guihon, que eu vou chamar de nosso mano Douglas, porque eu cansei de chamar Obrigado! de nosso Finalmente! Mais um canal que muda nome. Porque não dá pra decorar nome. Desculpa. Não dá pra decorar nome de coreano. Sung Jin-woo é a exceção da exceção da exceção. Só tem duas formas de decorar nome em manhwa. Uma, se o manhwa for extremamente popular e todo mundo fala sobre ele, aí dá. Duas, se o manhwa se passar em um local que não é Coreia. Só essas duas formas. E a terceira é inventar um nome. Aí também tem essa. e espera que eles se deem bem. Com isso, nosso mano Douglas chamou a atenção de nossos manos, falando para que elas levem eles para o 30º andar, o que claramente chamou a atenção daquele mano. Perguntando Também tem a hipótese 4, que eu sou burro, por isso que eu não entendo. Tem, obviamente, essa hipótese, mas vou desconsiderar aqui porque é o meu canal. se eles não iriam sair do prédio, até quando um de seus filhos vai até o lado de fora, falando que agora eles podem sobreviver. Assim, falando com seu pai, que ele próprio havia lhe dito que essas pessoas vieram aqui para buscá-los. Provavelmente tem um helicóptero lá em cima. Assim respondeu. E não é bem isso. Assim respondeu a nossa mana, falando que se eles subirem, eles poderão comer e, claro, tomar um banho quente, o que já deixou a nossa maninha como: o quê? Banho quente? É sério, porra? Sim, um banho quente, respondeu a nossa mana. Tá ligado? Essa musiquinha é muito legal. Realmente após um banho de lavar almas. E dali, os dois já foram conquistados, um pela comida e a outra pelo banho, tá ligado? Assim, pedindo para o pai dela parar de enrolar e subir rapidamente. Tá O pai certo, continua nosso boy. desconfiado e tá certo. Tudo bem, respondeu nosso pai lá. Nosso paizão. Só lá, na olheira. tá ligado? E bem, fora esse tipo. Meio bizarro a pessoa ficar com olheira nessa situação. Porque... Não é bizarro, não. Imagina tu ouvires diariamente corpos morrendo, sendo estilhaçados, desgraçados. Deve dar um trauma, a pessoa não vai conseguir dormir. Faz sentido, faz sentido. Quer dizer, pô, não tem nada para fazer. A única coisa que dá para fazer é dormir. A pessoa não faz sentido a pessoa não conseguir dormir. Mas depois de ver os outros 3 andares, tem uns motivos aí. Uma grande quantidade de motivos, inclusive. Os novos manos, o número de cidadãos agora
Após encontrar os outros sobreviventes, são 40, e o XP e ouro de seus cidadãos aumentaram em 90%. Todas essas foram as mensagens entregues ao sistema de nosso mano. O que será que acontecerá daqui pra frente? O nosso mano vai conseguir encontrar uma morena pra sentir o seu cheiro? O nosso mano Bruno não vai dar. Ninguém consegue entrar e ninguém consegue sair. Senão não faz sentido. O propósito do Manhwa é a primeira pessoa conseguir tocar nele vai ser família. Tem que ser isso. Porque o objetivo dele é família. Se ele conseguir uma coisa no meio do caminho, ia ser interessante tanto para ele quanto para nós. Mas vai acontecer. Não vai mesmo. O nosso pai de família. É que ele representa o Hikikomori. Ele só se consegue comunicar por meios que não são físicos. Ele representa o Hikikomori nesse sentido. Então acho que quebraria um pouco da premissa da obra. Mas vamos ver. Seu primeiro vassalo. Ou ser eu que estou interpretando errado também. Seu maior power de todos? Bom, essas são perguntas que ainda não temos resposta. Só deixando o teu like. Ah, é verdade, pronto, agora já consegue sair do... Tinha esquecido isso. E pra saber, né, velho? O grupo de nosso mano, em sua busca de sobreviventes, conseguiram socorrer uma família que estava à beira ao colapso. E com isto, o número de cidadãos de nosso mano agora é 40. Seu XP e seu ouro a respeito de seus cidadãos também aumentaram para 90%. Eram tais mensagens vistas pelo nosso mano, pensando que agora tem uns 40 cidadãos, que irá ajudar bastante a partir de agora. Tanto as crianças quanto aos idosos ficaram na casa de nosso pai de família primeiramente. E olha só, nossa maninha metendo a banca, pô. Fala dela, fala. De resto, o nosso mano irá fazer os outros cidadãos morarem no corredor por enquanto. Com isto, o nosso mano da bola foi até o nosso mano dizendo que estas 40 pessoas foi tudo que eles conseguiram encontrar. Com o nosso mano surpreso por esta quantia em si ser o máximo de pessoas. E sim, o nosso mano da bola respondendo que verificaram até o 29º andar. E o que aparenta é que todos os outros moradores haviam saído de suas casas desde o início. E com isso, o nosso mano ativou a sua habilidade. Porque muita gente não está no início do apocalipse, não está em casa. Há muitas pessoas que, vamos ser sinceros, também podem ter fugido. Já que podiam, muita gente está morrendo aqui. Daqui a pouco somos nós, é melhor fugir. É um plano lógico que faz sentido. Sendo que a casa de nosso pai de família estava começando a ficar lotada, mas isso deve ser o suficiente por enquanto. Assim, ativando seus olhos supremos para dar uma bisoiada nas outras pessoas. Pô, não, se olhar este quadro aqui, vai pensar que é uma roda de porrada. Vendo nosso filhinho do vovô pegando no duro, o nosso pai de família pegando no fio e as nossas manas com os cabos em mãos. E estes manas aqui com ferro pesado nas costas. Logo desativando essa habilidade, depois de checar todos, estão fazendo os seus respectivos trabalhos, assim dizer. Mas eu quero saber a tua opinião, entre levar com ferro nas costas ou ficar pegando na bola, o que tu prefere? É o nosso mano da bola, que tá tudo indo numa boa. Assim, dando uma leve risada. Na minha opinião, os dois ao mesmo tempo. É a melhor coisa do mundo. Caçada dos goblins agora mesmo. Tô confiante em suas falas. Dito isto, em outro local, tempos depois, vamos ao nosso mano Douglas, liderando todos os outros, passando agora suas instruções, assim dizendo que os seus objetivos agora aqui é arrastar todos os goblins escondidos no subsolo, atraindo eles para suas armadilhas, comentando que eles irão começar pelo primeiro piso, no estacionamento, para ser exato, assim que eles irão sair e se dividir em duas equipes, uma para atrair todos os goblins até o primeiro bloco e depois eliminá-los. Com isto feito, eles irão caçar o restante dos goblins que estão no segundo bloco. É quando o nosso mano 4 Zói chama essa atenção, perguntando o que eles irão fazer caso tiverem mais goblins do que eles esperam. Apreensivo, ponderando que todos eles possam ficar presos no primeiro andar. Além disso, ele... A melhor coisa possível, agora pensando de forma lógica, é o Prota comprar óleo e papel, um monte de papel, e jogar lá para dentro. Só jogar. Ia criar um incêndio lá dentro e fechar as portas. Era a coisa mais lógica a se fazer. Eles não iam conseguir respirar, ia ficar complicadíssimo. Não sei se o sistema respiratório do arco iria conseguir respirar e aí não sei. É coisa do Manhwa decidir se o roteiro vai funcionar ou não vai funcionar. Aí é com o Manhwa. Mas o plano em si é bom. Comenta também que algo pode acontecer enquanto eles atraem os goblins. E relaxa, era o que a nossa mana do arco confiantemente respondia, botando a sua pala e dizendo que ela vai de dar-lhe as flechadas em todos eles. E com o nosso mano da bola complementando, dizendo que agora eles têm bem mais flechas. E apesar de sua apressividade em si, o nosso mano dos óculos respondia com um simplório
acerto da Tebayu diante a confiança de nossos manos, né, velho? É quando que de repente o barulho chama a atenção de todos que ali estavam, assim vendo um pequeno grupo de goblins que surgiram do nada. A nossa mana, sem perder tempo, já foi de dali nas flechadas, assim acertando o double rapid shot em algum dos goblins lá com tranquilidade. É quando o nosso mano do porrete foi de dali também, já diante aquele goblin pronto para as porretadas. E só foi uma na moleira, tacando ele para longe. Tá forte. E com isso, em questão de segundos, assim, derrotando todos. Ah, não. Eu pensei que tinha quebrado o pescoço. Eu pensei que aqui era só o pescoço, não tinha... A cabeça tinha voado. Pensei, caralho, o cara é forte. Mas não. Só deu uma porrada, desmaiou. Ok, faz sentido. Nível colegial com arma, dá pra ser assim mesmo. Ok, justo. Os goblins que repentinamente chegaram no local, dando um breve preview do que está para acontecer. E que sim, os nossos manos são bem habilidosos. Com isto, o nosso mano 4zóio perguntou ao nosso mano do bastão do porquê dele ter trago o seu bastão até aqui, comentando que era para eles estarem usando seus arcos e se familiarizarem com tal. Rapaz, não é mesmo? Respondia o nosso mano do bastão. É quando a nossa mana chama a atenção de todos, apontando para um certo ponto. Assim, quando todo... O cara gosta de ficar pegando no taco dos outros, não tem... quer dizer, é dele. Ficar pegando no próprio taco também é bom. Todos concordo. Vendo, tá e certo. Ficando confuso do porquê dos corpos dos goblins estarem sumindo repentinamente. Ao ver tal coisa, o nosso mano Bruno se perguntou também se esta era uma das habilidades do nosso mano, ficando surpresa. Por fim, agora todos mais confiantes, o nosso mano Douglas pedindo para todos se prepararem para ir de dali no primeiro bloco. E diferente de outrora, agora até mesmo o nosso mano Bruno estava confiante, assim tendo a certeza e a confiança em nosso mano, pensando consigo mesmo que ele tem a solução. Com isto também as confianças de nossos respectivos manos aumentaram, e com isso vamos a outro local, ao nosso mano bem de boas, em volta de suas telas, telando todos os outros lá que estão pegando no duro, enquanto ele se deleita lá de uma boa garrafa d'água, pensando que isto veio em boa hora. Assim pensando que mesmo sem querer ele acabou parecendo que estar cuidando de todos os outros, a respeito lá dos goblins que sumiram do nada, e o que na qual as suas confianças também aumentaram. Com isso a confiança de nosso mano Bruninho atingiu uns 50, agora atendendo aos requisitos para ele ser registrado como vassalo. O que claro, tal notícia de nosso mano Bruno ter se elevado assim tão rapidamente. Eu acho que não compensa agora, deixa pra depois. Se o Bruninho apareceu um aviso, Bruninho tá gravemente ferido, o que é que vais fazer? Eu colocava e puxava ele para cá, aí tudo bem. Mas de resto, não compensa agora, vamos ver como é que ele tá, vamos ver os resultados que ele traz. Calma lá, prota. Chamou a atenção de nosso por agora é o chefe. Comentando consigo mesmo que foi questão de horas para ele conseguir tal coisa. Assim, pensando seriamente consigo, que quanto mais vassalos ele conseguir, mais rápido será os seus crescimentos, tendo em vista... Mas tem um limite, prota! Eu sei que eles vão começar uma missão agora que vai dar muito XP, é bom para eles uparem, eu sei que é isso, mas calma! Vai que a pessoa precisa salvar alguém rápido. E o que é que tu vais fazer quando precisas salvar alguém e já estiver cheio, não está lotado? Vais ter de excluir alguém, ligar alguém, e aí já estás perdendo tempo, a pessoa vai do base e a culpa foi tua de não ter deixado um espaço livre. Tens de ter calma com isso. De dar missão ao nosso mano Bruno, com a sua confiança em 50 e a sua lealdade em 88. 88? Deu um berro nosso mano surpreso por tal. Mas, deixando esta sua surpresa à parte, ele dizia a si mesmo que isso não era ruim, assim indo de dar em seu sistema e falando confiantemente que com estas informações ele pode sim registrar o nosso mano Bruninho como seu vassalo. E já do lado de nossos manos, eles estavam indo com tudo para cima dos goblins. E tudo estava dando certo só até na que, flechada. de repente, uma certa hora tomou o corpo de nosso mano Bruno, deixando-o confuso do porquê disso estar acontecendo tão de repentemente, se perguntando o que era aquilo. Claro, que tal aura... Pô, meio bizarro, a música tá calminha e tá numa situação de modo de guerra, as pessoas atacando. De nosso mano era visível para todos, deixando eles assustados, se perguntando o que diabos estava acontecendo. Mas o positivo era que esta luz emitida pelo nosso mano cegava os goblins que ali estavam também. E assim como uma flecha bangada perto do Pete, cegou todos os outros goblins. Assim os deixando todos atordoados, pois claro, como eles estavam em um local escuro até então, um flash repentino assim os deixou
fechariam os ônibus. Aproveitando a oportunidade, o nosso mano Douglas gritou para que eles deixassem o local o mais rápido possível, apesar de ele próprio não saber o que está acontecendo com o nosso mano Bruno, deixando isso de lado por enquanto e pedindo para que todos comecem a correr, assim sendo dito e feito por todos os nossos outros manos, apoiados também pelas flechadas de nossos manos para lhe darem algum tipo de cover, o que estava sendo sim bem efetivo, só lá nos headshots. Louco, tá perfurando bem. O teu movimento especial, assim atirando várias flechas rápidas, tão rápidas e poderosas que acertavam os goblins e os lançavam para trás, diante aos goblins. E eu pensando que sua prota ia ter poder. Ok, interessante. Estava de pé, ficaram surpresos, mas isto apenas intensificou a raiva de todos eles, indo em direção de nossos manos furiosos. Tem goblins demais aqui, gritou o nosso mano Bruno, enquanto o nosso mano Douglas comentava que não esperava que eles iriam atrair tantos goblins assim. O nosso mano do taco cogitou que os goblins que estavam no segundo bloco pode ter se juntado aos que estavam no primeiro bloco, enquanto a nossa mana gritava para que todos saíssem daqui o mais rápido possível, assim chegando próximos às portas que lhe davam acesso às escadas, passando rapidamente por elas e por fim segurando as portas para impedir que os goblins passassem também. Mas a cada segundo que se passava, mais força era necessária se fazer, pois o número de goblins só aumentava. Complicados. O que por tal, todos os outros se apressaram para ir ajudar o nosso mano Douglas a segurar aquela porta. Pô, aí sim. Mas ainda não era o bastante, pois em questão de segundos, todos aqueles goblins iriam conseguir passar por aquela porta. Tá difícil mas aqui, você tá porra. flechada? Gritou todos os outros, enquanto segurava aquelas portas com todas as forças possíveis. É quando se uns começarem a morrer no início da fila, vai ser cada vez mais difícil empurrar, porque mesmo que tenha muitos, tipo 200, tem de começar a tirar os corpos para começar a voltar a empurrar. E aí temos tempo de fechar a porta, faz sentido. Repentinamente, uma pessoa chama a atenção de todos os outros, pedindo para que eles se mexam. Assim, com ele, o nosso pai de família, metendo a Jojo Pose, ativando a sua habilidade, ainda não é. Uma força Talvez no futuro. De um gorija, e assim, apenas com uma única mão, porque sim, ele é pai de família, todo dia uma luta para manter sua família, ele facilmente fechou aquela porta na cara daqueles goblins. Agora tá sendo mais o Prota que tá cuidando da família mais do que ele, mas... Enfim, ele tá esse agora tá cuidando mais das pessoas como uma associação para sobreviverem do que a família em si, mas ok. Fala dele, fala de nosso paizão aí, porra, fala. Ao ver o nosso paizão, todos gritavam de preocupação pelo nosso mano, enquanto ele gritava para que ele saísse daqui o mais rápido possível. A quantia de goblins se Ele não conseguiu fechar, ele agora ainda vão conseguir quebrar a porta, ele tá fechando a porta, entendi. Eles vão fugir e o Prota teleporte-se. Faz sentido, ele já com todo o poder de teleporte para ele usar isso em caso de última salvação. Faz sentido. Inteligente. Intensificava, e a força de nosso mano se intensificava também para segurá-los, mas era visível em seu rosto que ele não iria durar por muito tempo. Preciso pará-los aqui. Tenho que fazer isto, custe o que custar. Era o que o nosso mano pensava consigo mesmo, usando toda a sua força. É quando o nosso mano Douglas chama sua atenção, dizendo ao nosso paizão que todos estavam seguros, pedindo para que ele se apresse e suba o mais rápido possível as escadas. Tá certo, Datebayo, gritou o nosso mano se afastando da porta, e assim indo o mais rápido possível nas carreiras que nem 2 de 10, mas de repente... Infelizmente, ele acabou tropeçando, enquanto o Goblins... Prota, teleporta, pelo amor de Deus! Local. E mesmo nessa situação, o nosso mano gritava o mais alto possível para fazer que o todos F. os outros saíssem Coitados. daqui o mais rápido, para todos irem sem ele. O que, claro, era uma coisa a qual o nosso mano Douglas não iria fazer. Mas é quando o nosso mano do taco surge de repente vindo nas porradas, assim, estendendo a sua mão até o nosso paizão e pedindo para que ele... Eu tenho um teleporte, irmão. O Prota pode teleportá-lo. Não compensa. Caralho, deu uma travada aqui. Ele segure. Mas agora já era tarde, pois os goblins já estavam próximos de nosso mano, mais perto de agarrá-lo nosso paizão. E quando foram para agarrá-lo, de repente ele sumiu, sobrando para trás apenas uma fumaça no ar, deixando nosso mano confuso, se perguntando o que... Era seu plano, mas tu foste burro. Eu disse... Mas também podia explicar o plano, né?
A pessoa tem de aceitar o plano sem saber qual é o plano, complica. Diabos havia acontecido com ele, mas não era hora para se preocupar com isto, pois os goblins cada vez mais surgiam, assim indo em direção do nosso mano, pegando de surpresa. Vindo de cima, como? Mas foi quando o nosso grupo de manos com seus arcos conseguiram lhe ajudar, gritando para que o nosso mano Deoxu viu o mais rápido possível, e assim sendo dito e feito, com ele correndo o mais rápido possível pela sua vida, enquanto todos os outros lhe davam couve para ele conseguir chegar até as escadas. Ok, tá na vantagem. Quanto a nossa mana do arco, desesperado por tal. Mas com isso, vai ser muito difícil eles conseguirem vencer na escada, porque na escada eles têm de subir, e para subir ele dá uma flechada, esse cai que tá a cair da escada já bate no outro que cai, bate, machuca, e enquanto todos ficam a subir por cima desses caras, ele já ataca de novo. É muito forte, não tem como. Pô, parecia aquele cara da IA do Minecraft agora. Vamos a outro local, enquanto aquele enorme prédio era iluminado pela luz da lua cheia. É quando em meio a sombras vimos uma espécie de urso se alimentando de goblins. Ok. Mas o quê? eu preciso comer bem mais. Eram as intenções por trás daquele urso faminto, assim olhando para um certo ponto. Ponto este, o mais alto do prédio, onde uma luz daquele quarto... Pô, mas nem pra colocar uma parada aí, tipo... Não sei se tem aí no Brasil, mas, pô, aqui, pra não ficar essa coisa toda aqui dentro, para as pessoas verem, existe isto. Pra tapar, para as pessoas não conseguirem ver. Não sei se no Brasil tem não, mas, pô, ajuda, pô, tá no apocalipse. Eu duvido que em todas essas casas do prédio inteiro não tenha uma coisa dessas, por amor de Deus. Coreia é um lugar frio. Faz completo sentido as pessoas terem isso. Não dá pra fechar, não? Eu compreendo no Brasil, às vezes, não ter o store, que eu muitas vezes perguntei aqui, vocês tinham, todo mundo disse que não existia. Eu ia mostrar aqui, mas eu lembrei que o meu store está estragado, não dá para funcionar. Mas enfim, eu mostro pela imagem. É basicamente isto. Tu tens uma coisinha aqui que tu puxa. Tá, aí o meu mouse não tá mostrando. YouTube. Nem questão do YouTube, é só o OBS não tá mostrando, culpa do OBS. Mas voltando aqui. Tem essa linha aqui que vai... Pronto, assim mostra. Tem esta linha aqui, puxa para aqui. E quando tu puxa isso vai para baixo. Simples assim. Só que isto aqui é duro. É plástico rijo. E assim as pessoas já não conseguiam ver, a luz não passa, não é transparentezinho. Já não tinha esse problema todo. E com certeza tem isso na Coreia. Acabei de me perceber que vocês não estavam a ver esta parada iluminada aqui porque estava na versão compactada. Mas bora voltar para aqui e é isso. Chamava a sua atenção. Eu vou comer todos. Era o que aquele urso, por algum motivo, dizia a si mesmo. E com isso vamos ao nosso paizão surgindo como se nada em um certo local. Local este que era em meio ao corredor, assustado e ofegante, dizendo a si mesmo que quase foi de gigante das colinas. É quando aquela pessoa em sua frente chama a sua atenção. O nosso mano, o ajudando pensei que era uma meia calça, mas não, é só o... Parecia muito uma meia calça aí, que era uma roupa, mas não, um sapato mais chique, mas não, era só o prota. As colinas. É quando aquela pessoa em sua frente chama a sua atenção. O nosso mano, o ajudando a se levantar e deixando-o confuso, pois segundos atrás estavam em volta de goblins. O nosso mano, por sua vez, estava observando tudo até aqui, através de seus olhos supremos. E caso algo acontecesse, ele poderia agir. Feliz, pois com a sua habilidade de invocação de vassalo, ele conseguiu salvar o nosso paizão. No entanto, era visível que o nosso paizão estava ferido, sentindo uma dor agonizante em sua perna, ainda meio confuso. Mas o prota usou certo, é nessas situações que é preciso usar, tá bom? Se perguntando como é que veio parar aqui, e o nosso mano perguntando se ele estava bem. Eu estou bem. O nosso paizão respondeu, comentando que este ferimento em si, sua perna, é algo que pode se recuperar rapidamente. E bem, como? De fato isto não era algo que estava nos planos de nosso mano. Assim, pensando que Tedila está alguns... Vai que tem uma infecção, esse monstro aí vem de outra dimensão. Na outra dimensão tem bactérias diferentes, vai infeccionar com certeza. Suplementos médicos com seu sistema também. Assim, indo até o seu quarto e pedindo para que o nosso mano paizão espere aqui por um momento. Assim, ainda tem uma certa gaveta em sua casa, vendo algumas fitas, pinças, tesouras... Prota! Não sei se tu sabe, mas tu guardou muita coisa no sistema para comprar de novo. E isso é extremamente importante, tu guardar no sistema também. Não sei se tu sabe, saúde é uma das coisas essenciais no apocalipse.
e mais algumas outras coisas. E bem, suprimento médico é absolutamente necessário em uma situação como esta. Assim, olhando para aquela caixa e pensando que tais coisas o faz lembrar de sua mãe enquanto ele era mais novo. Com isso, ele separou todos os seus suprimentos, mas agora estava tendo um impasse, pois ele pode apenas listar mais 40 itens em seu sistema. Logo, não poderá listar todos estes suprimentos médicos. Mas e quando uma certa... Guarda a caixa toda. A flecha também, tu trouxe várias, mas só fez de uma vez. Que é o arco e a flecha, tudo de uma vez. Aquilo também, tu compraste isso tudo num kit, não é? Então, tu pegas o kit todo de salvamento e é isso. Ideia vinha em sua mente, assim colocando todos aqueles suprimentos de volta na caixa. Ok, eu pensei numa probabilidade, mas não sei se daria certo. Imagina que alguém aí ainda tenha uma moedinha, tipo uns 5 centavos, vamos fazer um negócio aqui. Eu vou te dar isto tudo para ti, mas só vou cobrar ti 5 centavos. Já o dava para a pessoa e o Prota, como isso é um artigo que só ele só tinha feito uma compra no mundo, a compra aqui ia ser autentificada, ia ser a do Prota. Então ele ia conseguir comprar de si mesmo pelo valor que ele fez à pessoa, que era 5 centavos. Eu tô pensando muito acima da possibilidade ou é genial? E voilá! Kit de primeiros socorros listado. Fala que o nosso... eu fiz sozinho. Mano, não é o Genius, porra. Fala dele. Com isso, ele voltou pra... O meu plano era melhor. Vou ser sincero aqui, vou ser desumilde pra caralho, mas o meu plano era 1000 vezes melhor. Para o lado de fora, dando agora para o nosso paizão aquele kit de primeiros socorros, assim perguntando a ele, para que ele mostre onde está machucado. E apesar de nosso paizão estar um pouco receoso com tudo... Complicado. Nosso mano não é muita ligança não, assim falando que primeiro irá desinfetar o seu ferimento, e assim encostando de leve no ferimento de nosso paizão. E aquilo, né, velho? Meteorite bom é... Por que não deu um pano pra morder, pô? Tem 40 andares aí, com certeza tem um pano. Aquele que arde, tá fazendo efeito. 30 no caso. Que é bom, porra. E bem, tanta confiança quanto a lealdade de nosso mano Choi, o nosso paizão aumentou. Com a sua perna agora tratada, o nosso paizão agradeceu ao nosso mano. Por fim, o nosso mano se perguntou a respeito dos outros, apreensivo e esperando que todos eles estejam bem. E assim, com o nosso mano se levantando e pedindo para que o nosso mano Choi descanse, pois agora ele tem um assunto para resolver. Assim, fechando seus olhos de leve, pensando que irá dar uma olhada aos arredores. E assim, ativando seus olhos supremos. Pô, que bizarro. Parece muito uma rua de porradaria agora nesse... Parece que eu tava encarando o inimigo. Eu vou te matar, mas eu só vai espionar as pessoas. E na moral, velho, é muito estilo. Como pode, velho? Estabilidade aumenta a pala de nosso mano aí pra mais de 8.000, porra. E com isso... Aumenta o quê? Estilo, como pode, velho? Estabilidade aumenta a pala de nosso mano aí pra mais de 8.000, porra. E com isso, vamos a outro local. Entre uma transição de um bloco para outro. E com isso, cortamos para a nossa mana do arco. Indo de Dali, é claro, com seu arco. Acertando os goblins que ali estavam. Auxiliando no... Pera, agora que eu notei isso. Não, tá maluco? Fuma um. Que desgraça é essa, meu irmão? Tá doido? Eu sou contra isso. Eu tava apanhando uma rua até agora, tava de boa, tava curtindo, mas agora tá aqui a fumar um. Por amor de Deus, no meu vídeo. Vai ficar fazendo essas referências indiretas, vai. Vai te catar. Transição de um bloco para outro. E com isso... Eu sei que não foi culpa do Arcumon, foi culpa do Manhua, porque o Arcumon não deixaria essa mensagem subliminar passar aí se ela tivesse lutado. Estamos para a nossa mana do arco, indo de Dali. Desgraçado esse Manhua. Acertando os goblins que ali estavam, auxiliando o nosso mano do taco. Todos os outros gritavam para que ele se apressasse. E tá certo da Tebayo, gritou o nosso mano correndo o mais rápido possível, enquanto ele ainda era perseguido por aquela horda de goblins em suas costas. Por fim, ele deu um pulo diante daquela barricada que ali estavam de antemão. Mas foi também neste meio tempo que os goblins que estavam lhe perseguindo não conseguiram se aproximar. E é quando o nosso mano Bruno surge para ajudar, assim dando uma arcada na fuça daquele goblin jogando para longe. De repente, não mais nada, ele pulou aquela barricada chamando a atenção de todos os outros. E como se fosse uma outra pessoa, ele conseguiu descer uma série de arcadas naquele grupo de goblins. Mas o que está acontecendo aqui? Era o que todos se diziam, perguntando se o nosso mano... Tá quase chegando no nível da arqueira. O Bruno sempre foi tão forte assim. Com isso, vamos ao nosso mano, pensando consigo mesmo que eles estão se saindo bem. Assim, com a sua tela de sistema e com as suas respectivas especificações de nosso mano Bruno, tendo em vista também a sua nova habilidade.
Teleporte, ao utilizar sua força mental para se mover uma certa distância, sendo apenas possível seu uso em uma área onde seu usuário consiga ver, dependendo de quantas pessoas são designadas e qual a sua distância, mais força mental será usada. Em outras palavras, o nosso mano Bruno virou o nosso mano Beta, só até combina que é tudo combina. Dando um leve sorriso consigo, o nosso mano pensou que realmente foi uma ótima decisão. Eu prato nessas imagens aqui não combina muito com esse manhwa, não. Eu sei que a estética é maneira, é legal, mas combina não. Não parece um vilão nessa imagem. Vai dizer que não parece, sei lá, um vilãozão. Eles estão caindo no meu plano. Eles estão acertando muito. Eles nem pensam que a reviravolta tá vindo. E o Prata é mó gente boa. Fazer de nosso mano Bruno como um de seu vassalo. E já do lado de nosso mano Bruno, com isso, vamos ao nosso mano Douglas, perguntando ao nosso mano 4 Zóis se a extensão já estava pronta. E sim, foi o que ele respondeu. Assim como a nossa mana do arco, avisando também que o tanque de água já estava pronto. E com isso, ele chamou a atenção de nosso mano Bruno, para que ele venha o mais rápido possível. Assim, com ele passando por aquela barricada, e ao passá-la, é quando vemos um enorme tanque sendo levantado. E com tal tanque, tacando meio mundo de água naqueles goblins que estavam em meio às escadas. Com esta repentina água, todos os goblins ficavam confusos. Pera lá. Rapaz, por que a água não foi toda pro lado? Já que é um tanque grande, mas não é gigante, as pessoas conseguem carregar, e a água não foi para o lado, foi reto. Já que quando tem muita água aglomerada, acontece igual ao Minecraft. Ela espalha para todo lado. E onde é que cai mais rápido? Para o meio da escadaria, que é um buraco. Não é? Tô louco ou só não sei inércia? Sendo levantado e com tal tanque, tacando meio mundo de água naqueles goblins que estavam em meio às escadas. Com esta repentina água, todos os goblins ficavam confusos. E foi quando o nosso mano Douglas Sola gritou para todos. Oi? De Dali, pois ele tem de ir para sua casa, gravar um vídeo pro seu YouTube, jogando Friday Night Fred com uma do jogo. É quando tal extensão é ligada, assim passando energia para todos os cabos que ali foram colocados nas escadas de antemão, assim dando um choque em todos eles, intensificando. Pera, não, calma lá. O Arkham pode ter visto o futuro. Calma lá. O homem é um absurdo, o homem é incansável, o Arkham é absurdo. Eu fiz um amigo coreano em Veneza. Eu sei que ele só errou a parte da Veneza, mas ele fez uma rua e falou que o Douglas Sala estava lá. E a Coreia, uma rua está a passar onde? Na Coreia. E quem são as pessoas que estão na Coreia? Coreano. Porra, tudo desconecta. Como é um gênio? Ou é um ser divino que está passando uma rua para nós? Isso nós já sabíamos. Que parada insana, que é isso? Do nada. Que maneiro. Bom, eu preciso ir no banheiro, aproveitei essa situação, mas bora ver de manhwa. Bom, bora seguir. Ficado pela água que estava em suas voltas. Diversos goblins foram caçados. E parabéns, você obteve uma grande quantia de XP, tendo agora um total de mais de 334 mil em sua carteira. E tendo também o seu nível aumentado e obtendo uma nova habilidade. Foram as mensagens entregues pelo seu sistema. Mas é quando algo repentinamente ocorre para o nosso mano. Assim, parece um arco? Uma dor intensa. E com sua habilidade se expandindo cada vez mais. Indo às escadas, ao estacionamento e aos goblins que estavam prestes a serem derrotados. E de repente lhe apareceram que seres hostis foram detectados e assim iniciando inflamação a todos eles. De repentemente, erupções surgiram nos corpos de todos os goblins que gritavam de dores e repentinamente explodiram todos eles. Em seguida... Caralho, muito maneiro! Eu procurei uma rua para referenciar esse momento, mas não encontrei. Se tu sabes, é uma rua da prisão que o vilão principal conseguia transformar os personagens em bolha. É isso. Em seguida, com o sistema lhe notificando que diversos goblins foram derrotados. Mas com isso, vamos a outro local. Local este que era perto da porta, que dava acesso às escadas e tendo uma quantia absurda de goblins. De repente, uma certa presença chamou a atenção dos goblins que ali estavam. E é logo que ele viu uma presença em suas costas, com um semblante aterrorizador, sendo aquele urso de outrora vindo de bocanhadas para cima daquele goblin. Será que eles conseguem transformar em bolha ou não? Chamando a atenção de todos os goblins que ali estavam também, se assustando diante daquela situação.
tendo em vista aquele urso que avançava em suas direções, os atacando em um único ataque poderoso. Isso mesmo. E assim com uma carnificina ocorrendo naquele local. Mas os goblins não iriam apenas... Eu tava em dúvida, pensei que esse é um plot twist, que ele era na verdade um lobisomem. Por quê? Porque na verdade, quando teve a apresentação dele, teve uma lua, e a lua geralmente representa o lobisomem. Pensei que ia ser uma alegoria a isso, mas não. Ok. Assim como uma horda de goblins partindo pra cima daquele gigantesco urso também. Era uma batalha intensa, uma batalha que pesava para o lado do urso na balança. Os goblins intensa. mordiam o urso em Ontem suas conseguiram costas. fazer algo. Eu ia dizer que no momento o urso dava golpe, nos outros eles apanhavam. Pensei que era isso, mas não. Partiam em sua direção, agarrando aquele urso, mordendo em todas as partes de seu corpo. Mas é quando que do mais nada todos aqueles goblins começaram a se explodir, deixando aquele urso confuso, olhando em sua volta sem entender nada do que estava acontecendo. Cadê minha comida? Cadê minha comida? É isso que eu tava pensando. Quando uma tela de sistema aparece que ele havia recebido a sua cidadania, com seu tamanho diminuindo pouco a pouco, se retorcendo enquanto diminuía, assim surgindo uma espécie... Eu falei que era um lobisomem, mas era na verdade um urso-homem, que eu não sei lá o que é isso, mas eu sabia. pessoa Fala de mim. daquele urso. Ninguém no mundo pra... Uma mulher? Ok, mas eu acertei. Ninguém consegue me derrotar nisso. Só eu mesmo. Surgindo uma Errante. morena, com seus olhos vazios, enquanto a pele do urso se dissolvia em sua Que volta. legal. Assim, Será que todos os monstros são seres humanos? Aí, coloca dúvidas. caindo diante aqueles corpos de goblin que pintavam todo este cenário de vermelho sangue. E com Mas isso, pronto, não tem de aceitar a cidadania pra... Quer dizer, tá vendo. Pode já ter aceitado e nós não vimos. o nosso mano, após o uso de tal habilidade ofegante, com seus olhos supremos, ele era capaz de ver uma presença lá no subsolo que chamava sua atenção. Assim, tendo Cadê a em roupa? vista aquela misteriosa morena se perguntando... Será que tinha roupa? E às vezes acontece isso, como tem cabelo longo, às vezes dá pra ver isso. Que às vezes o fio do cabelo fica meio pra dentro, meio pra fora. Será que ela tava com o curso, tava com a roupa, só que tava com... A roupa já tinha ficado, tava por baixo do pelo? Será que é isso? Ou tô viajando demais? Quem esta morena era? É quando o sistema nos apresenta Ia ficar nossa muito apertado, misteriosa né? Mara. Seu nome? Ou Yunju. Nível Urso humano. 33 e 9 de confiança e habilidade Urso Humano. Uma habilidade onde o usuário se transforma em uma fera, tendo todas suas habilidades físicas e regenerativas maximizadas por seu nível. Mas tem problema de virar um berserk que não tem controle nenhum, que só tava pensando... Peraí, comecei... Tô melhor. Porra. Complicado, mas enfim. O que eu tava dizendo é que parecia muito um berserk que não conseguia se controlar, só queria comer. Parecia numa manhã normal. Mas enfim, bora lá. Nível 6, 33, tem uma habilidade de ranquear, logo chamou a atenção de nosso mano. A lealdade do grupo de nosso mano havia aumentado também, assim como a lealdade do nosso mano The Orc, o nosso mano do Taco aumentado para 30, agora atendendo os requisitos para ele se tornar um vassalo. Sem nem pensar duas vezes, o nosso mano foi até o seu sistema para registrá-lo, o nosso mano The Orc como um vassalo, e assim com o nosso mano recebendo a habilidade de Cavaleiro de Ferro, sendo essas Brabo. suas especificações, onde resumidamente o nosso mano consegue invocar uma alabarda e uma armadura de ferro, sendo do rank Eu ia criticar que pra que é que serve uma pessoa ter a classe Cavaleiro de Ferro se não tem armadura? Mas eu consegui invocar. Essa armadura dá pra entrar no sistema e o prota comprar e colocar lá? Alguém teve que fazer essa armadura. Ou será que o sistema fez de... Dúvidas. rank B, o que claro, logo chamou a atenção de nosso E se eu pegar a armadura desse cara que invocou, tirar da cabeça dele, colocar, der a outra pessoa e vender essa armadura por não é yen, essa armadura agora tem um valor de um won, já que ela nunca tem sido comercializada, colocando isso como pressuposto. Então, agora eu consigo colocar ela no sistema por um won. Tô errado? Tô sendo trapaceiro? Tô, mas eu quero lá saber, tô no meio do apocalipse, eu vou fazer isso. mano, pensando que talvez o nível de seu vassalo influencia sua habilidade despertada. Pensando a respeito de nosso mano Choi, a qual seu nível era 20 e a sua habilidade despertada era de rank C. Em seguida, o nosso mano The Oak, a qual teve uma habilidade de rank B despertada em seu nível 25. E por último, o nosso mano Bruno, a qual tinha seu nível 30 e conseguiu despertar uma habilidade de rank A. Pensando que talvez é como se fosse uma caixa aleatória, se perguntando
Eu acho que não. Acho que é melhor upar pra depois estudar de habilidade. Porque estamos vendo isso. Quanto mais o nível, mais forte. Se os ranks de suas habilidades são escolhidas aleatoriamente, já que o nosso mano Bruno ganhou uma habilidade de ranquear, de acordo com o valor de sua lealdade. Como nós... Não é sobre isso, irmão. Olha aqui. Este cara aqui era muito forte. Este carinha aqui era fraco. Eu recebi uma habilidade C, esse cara era forte, recebeu uma habilidade A. Nosso Mano Choi tem um valor ainda maior de lealdade. Ele, no entanto, deveria ter despertado uma habilidade de, no mínimo, rank B ou A, mas acabou Acho que não. uma habilidade de rank C. Eu acho que o Marruá tá querendo jogar areia nos nossos olhos, pois nós não vemos a real intenção. Eu compreendo esse Marruá. Ele fez nós ficarmos com raiva do F1 só para nós não conseguirmos ver isso. Eu tô vendo esse Marruá, eu tô lendo as entrelinhas, Marruá, tu não passa de mim, não. De nosso mano Deoki, a qual conseguiu uma habilidade de rank B com valor de lealdade em 31, pensando que seria bom saber o fator em si que contribui para o aparecimento de uma habilidade de rank mais alto ainda. Pensando Eu acabei de falar, mas o cara não move. Protagonista burro é de uma desgraça, não tem nenhum... Por que não? Eu tô aqui falando, na cara dele. Ele tá... 8 palmos de distância e ele não move. Que esta informação em si será crucial. Como ele só pode registrar 10 vassalos, será mais vantajoso para o nosso mano registrar alguém a qual ele possa obter uma habilidade de rank mais alto. Mas até então é um tiro no escuro, pois ele não sabe o que pode acontecer ao registrar um meta-humano como seu vassalo, e este em si é um problema, assim pensou nosso mano. Com isto, o sistema também lhe notificou que o meta-humano agora pode se mover livremente, entre as escadas, elevadores e corredores, o que na qual nosso mano foi até o seu elevador de seu prédio, ao qual de fato já estava funcionando, assim, mora no topo? Seus olhos supremos eu tava 30. uma vez, indo até aquela mana a qual estava jogada em meio aos goblins, olhando ao seu redor e assim, por fim, chamando a atenção... Se bem que faz sentido ele ser já que é o dono do prédio, a família dela tinha o prédio, faz sentido ele ver no topo, né? É o melhor local, a melhor vista, justo, realmente. Nosso mano Choi. Que depende. O topo nem sempre é o melhor. Ah, mas como assim, Felipe? Se for uma coisa muito, muito, muito alto, eu acho que 30 pra mim já é muito alto. Não, mas não é tanto pra eu fazer essa comparação. Se tivesse 110 de andar, já aí realmente sim. Que as nuvens já começam a atrapalhar a visão, já não dá pra ver quase nada, aí realmente atrapalha. Ou deixando... Mas é coisa rara. 30 acho que não. É que eu nunca andei numa coisa do 30. O máximo que eu consegui ver na minha vida foi um 10º andar. Porque aqui em Portugal é muito raro ter prédio muito alto. E quem tem prédio alto é empresa e pessoa rica. Eu não sou nenhuma das duas. Não sou empresário e não sou rico. E assim, com o nosso mano, pensando que o local onde ele está é o 30º andar e as portas estão se abrindo agora. Assim dizendo ao nosso mano Joey que gostaria que ele fosse até o 2º bloco. Que cara que vindo desgraça! Pela morena, que lá estava até aqui em cima. Com isto, vamos aos lados de nossos manos, após derrotar aquela horda de goblins, tendo aquelas visões a qual não eram nada agradáveis para ser vistas. Assim, com o nosso mano Deoki perguntando o que houve aqui, comentando que os goblins do nada começaram a ser derrotados. Apreensivo, nosso mano Douglas levou em consideração o quão poderosa esta habilidade era, e esta era apenas uma única resposta, se lembrando mais uma vez de minutos atrás e tendo agora certeza, ficando receoso por tal. Se lembrando que quando teve a sua primeira conversa com o nosso mano Choi a respeito de... Pera, não foi prata? Foi o cara? Mano, quando lhe foi dito que havia água quente e energia, quando as nossas manas ficavam surpresas que esta coisa em si era apenas possível, graças a uma das habilidades de nosso mano, se lembrando que a nossa mamusca respondeu que os ingredientes foram dados graças ao nosso mano também, tendo a certeza e a clareza. Pô, diz-me que não parece um vilão, mesmo se eu olhar. Que cara é essa, irmão? Parece não tá a cara de... sei lá, neutra. Tá a cara de... Tá morando por quê, desgraça? Tu quer apanhar? Não parece não. Que esta em si é a habilidade de nosso mano, dentro em direção de nosso mano Bruno estando confuso, se lembrando que ele próprio era uma pessoa a qual tinha uma personalidade introvertida. Do nada se chegou em meio a um grupo de goblins, tendo esta mudança brusca depois dele ter conhecido o nosso mano, pensando que as habilidades de nosso mano em si deve ser temida, pensando que esta habilidade em si agora não importa, pois tudo em si leva a uma única conclusão.
Foi essa habilidade que fez vocês sobreviverem, vocês terem uma possibilidade, poderem ver o futuro à vossa frente e não ficar estagnado no presente eternamente? Cortamos para o nosso Mano Joey, que partiu o mais rápido possível até aquela morena, enquanto o nosso próprio Mano Douglas pensava consigo que neste mundo maldito, as pessoas precisam ser escolhidas pelo nosso mano. E assim com o nosso Mano Joey, indo até aquela morena que ele estava. E com isso, cortamos para ele, o nosso mano, em meio ao uso de sua habilidade, com um semblante sério consigo, refletindo as próprias falas de nosso Mano Douglas, a qual, para sobreviver neste mundo, aqueles a quais forem escolhidos pelo nosso mano, irá se sobressair. O que será que está prestes a acontecer daqui pra frente? Lembrando que são só 10, nós não sabemos quais são. A morena do... Não sai, mas fica para o próximo vídeo. Manhwa muito bacana, falta meia hora para a hora de postar vídeo, eu tenho que acelerar, estive muito atrasado para postar vídeo, mas hoje à noite vai ter vídeo de 10 horas para compensar vocês. Vamos aqui, 3 defeitos do manhwa e 3 pontos positivos para mim. Vou ser sincero aqui, vamos despachar isto aqui, que uma das coisas que eu mais não gosto em muito manhwa é falta de criatividade em design. Os designs são tão genéricos, são tão sensalos, são tão... Vamos dizer aqui, eles não têm nada que lhes destaque, não tem nada de interessante. Ficam só aqueles designs... O que é... Se olhares esta personagem, tu consegues lembrar deste manhwa? Esta imagem aqui? Não consegues, o design não é interessante. Tu sabes agora porque acabaste de ver ela virar um lobo, mas não é interessante. Outra coisa é... Eles também não são identificáveis. Ninguém tem uma personalidade bacana. O único que tem é o pai. Isso eu concordo. É uma pessoa que sempre quer proteger a sua família. Está sempre dedicado a isso. Maneiro. Legal. Mas de resto, diz-me uma personalidade bacana de alguém. Todo é genérico, sem sal, sem gosto. Tá? Sei lá. E outra coisa que eu gosto muito, agora vamos começar a balancear, é como a progressão do manhwa, como o prota está evoluindo. Esse sentimento é muito bacana. O manhwa com sistema geralmente tem isso e não tem muito como errar. Claro que há manhwas que fazem melhor, tem. Mas isso daqui tá bacana, tá legal. Outra coisa que eu gosto muito é o sentimento de mistérios que estão acontecendo. Esses monstros, como é que eles se aglomeram, onde é que veio, tem acontecido. E outro aqui, não sei, acho que vamos ficando por aqui, 2 defeitos, 2 qualidades que eu acho bom no manhwa. Diz aí o que é que tu curtiste, o que é que não curtiste. Valeu, falei, fui. Tchau, tchau.